em todas as categorias que disputou. Neste meio tempo passou de Ayrton da Silva para Ayrton Senna, uma decisão que eternizaria seu nome como único na história do esporte mundial. Senna mostrou maestria em pilotar todos os carros e atribuiu essa facilidade aos anos de experiência, mesmo tão jovem, em entrevista ao jornalista Reginaldo Leme. E como é que você acostuma tão rapidamente a um carro que você não conhecia? Eu acho que muitos anos que a gente está envolvido com o automobilismo, com o kart principalmente, e as situações diferentes. Então a gente tem uma certa facilidade em se acostumar a situações diferentes. Ô, meu amigo, o que é isso? Ayrton Senna da Silva, com muita emoção, a gente ouvindo aqui. Mas, pessoal, infelizmente temos que cortar porque temos concentração, hoje tem o Jogo da Ponte, então vamos começar com a nossa transmissão já no nosso Concentração. Agora são 14h36. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Agora, em definitivo, meus amigos, um grande abraço, boa tarde, Concentração do ar da Bandeirantes Campinas. Você no YouTube, muito obrigado desde já pelo seu carinho. Você em FM faixa estendida, 85,7. Hoje aqui começa às 16 horas, São Bernardo e Ponte, lá no 1º de maio. Com o Batista narrando, CH e Greger comentando, Pedro Piscinato nas reportagens. E começando agora o Concentração. Tem muita coisa para falar aqui, eu vou falar hoje sobre alguns detalhes aqui. Edson Bobrão, ele foi assunto essa semana na Ponte, vai continuar. Vou falar um breve currículo aqui do Elvis. Você sabe que o Elvis... ele já subiu 6 vezes na sua carreira. Teve 6 acessos, o Meia Elvis. Será que volta hoje? Os clubes, a Série A2 já está fechada, hein? Ferroviária e Juventus subiram. E aí, a Série A2, os clubes que fecham a Série A2 ano que vem. Entre elas, a Ponte, né? A Ponte foi rebaixada, a Ponte e Vero Clube foram rebaixados. Bom, o Guarani jogou ontem. Informações do Bugre. Alô, Breno Pereto. Um abraço, Breno. Oi, Edu. Um abraço pra você. Boa tarde pra todo mundo ligado aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes. Ontem, depois da vitória do Guarani, 1-0 sobre a equipe do Santa Cruz, gol marcado no finalzinho pelo William Farias, o técnico Hélio Cizenando falou a respeito do resultado positivo e, é claro, dessa pressão em cima do trabalho dele e também do elenco do Guarani. O torcedor quer ganhar. Eu tô ali focado no jogo. Não sei. Não dá pra entender o torcedor. Só agradecer, né, cara? Tinha 6 mil pessoas aqui hoje. Né? Feriado prolongado. Se você vai no Novo Horizontino, não sei quem, não tem 6 mil. Se você vai no Mirassol, numa Série B, numa Série C, não vai 6 mil. Só agradecer que no próximo venha 10, 12. Você tem capacidade para isso. Eles forem em Araraquara. Você viu que legal? Campo lotado, um time de tradição como o Santa Cruz. Você viu bastante torcedor do Santa Cruz? Pô, legal, a Série C foi top demais você vivenciar isso, um Santa Cruz e Guarani. Bom, teve protesto da torcida, de parte da torcida, próximo ao gol de entrada do estádio Brinco de Ouro da Princesa, também da Vitalícia, com relação ao Guilherme Parede, né? O Guilherme Parede teria feito alguns gestos ou xingado a torcida, mas ele diz que a família dele teria sido ofendida. Uma coisa é certa, tem que colocar um ponto final nisso, porque o Guilherme Parede tem sido um jogador importante. Ele tem entrado nos jogos e entrado bem. Ontem, inclusive, deu assistência para o gol do William Farias. É claro que ele estava de cabeça quente, torcedor ali atrás do gol também estava de cabeça quente, então tem que colocar um ponto final nesse tipo de situação, porque ele tem sido um jogador muito importante.
E é claro que ele não pode fazer isso também. Com esse resultado importante, Edu, o Guarani chegou aos 9 pontos na tabela de classificação. O time ainda não perdeu na competição e o próximo jogo será na segunda-feira da outra semana contra o Maringá. Fora de casa, estádio Willie Davis, 8 da noite. E o técnico Hélio Cizenando vai ter mais de uma semana de preparação da equipe para tentar colocar o time em busca de mais uma vitória nesse jogo fora de casa. A expectativa é para ver se o Luca terá condições, se ele será liberado pelo departamento médico, ele que não atuou no último jogo, um problema na coxa. O Isaac, que sentiu um desconforto muscular, também será melhor avaliado pelo departamento médico, assim como o lateral esquerdo Emerson, jogador saiu sentindo uma contusão muscular durante a vitória sobre a equipe do Santa Cruz. Valeu, Edu! Ô, Breno, muito bem, muito bem. Olha, o público ontem no Brinco, deixa eu pegar aqui, foi 5.500 redondinho, tá? 5.500 redondinho. Espera um pouquinho só, separando aqui a papelada. Vai daqui, vai dali. O gol do William Farias aos 46 do segundo tempo. Teve um escanteio, né? Teve um escanteio cobrado pelo Guilherme Parede, em questão aí, que o Breno tá com problema com a torcida aí. Cobrou escanteio na cabeça do William Farias, fazendo 1-0. Guarani, esse ano, 14 jogos, 14 gols, dos 14, 8 de cabeça. 5.500 o público, renda 104.700 e o Guarani dormiu na terceira colocação da Série C. Já eu vou rodar aqui o placar. Antes, porém, contudo, uma nota muito triste, uma nota de falecimento. Atenção, pessoal de Valinhos, hein? E claro, de Campinas também, região, uma pessoa muito conhecida. Faleceu neste domingo, dia 3, aos 80 anos, o valinhense Maurício Ribeiro, popularmente conhecido como Poli. Nascido no bairro Capoava, Maurício construiu uma trajetória marcada pelo amor ao futebol, a gastronomia e a convivência com a comunidade. Apaixonado pela Ponte Preta, chegou a atuar como goleiro, desde a juventude, jogando no Operário Futebol Clube da Vila Santana e participando da fundação de equipes como o Atlas Futebol Clube e a Associação Ipiranga de Esportes. Fora dos campos, o Poli fez história em Valinhos ao fundar em 82 o tradicional Churrascão Poli, que se tornou referência na cidade e na região. Um dos pioneiros no estilo de churrasco, fogo de chão e picanha fatiada, transformou o local em ponto de encontro de moradores e artistas de grandes nomes do futebol brasileiro. Ao longo das décadas de 80 e 90, sua churrascaria recebeu personalidades como Ademir da Guia, Bellini, Tele Santana, Dicá, Rivelino, Careca, Jorge Mendonça. Maurício deixa a esposa Roseli e os filhos Virgínia e Eduardo, além de netos, familiares e amigos. O velório está acontecendo neste domingo no cemitério São João Batista, em Valinhos, e o sepultamento está previsto para as 16 horas. Então é com muito pesar que nós registramos aqui o falecimento do senhor Maurício Ribeiro, o Poli, uma folha de serviços prestadas aí a Valinhos, uma família cercada de muitos amigos. Realmente, em termos de gastronomia, quem não ouviu falar do Poli, né? E a sua famosa churrascaria. Então, mais uma vez, da Rádio Bandeirantes Campinas, Mestre Tigrão, muito amigo do Poli, está consternado com esse acontecimento. E, da nossa parte aqui, em nome do amigo Batista, o nosso mais profundo pesar pelo falecimento. Bom, deixa eu rodar aqui o placar. Olha, é o seguinte, Brasileirão, nós tivemos ontem no Engenhão Botafogo 1 Remo 2, de virada, hein? Ferrarese para o Botafogo, Aleph Manga empatou e no finalzinho já 2-1. Allianz Parque, o público no Engenhão, 18.700. Allianz Parque, Palmeiras Santos 1-1. Olha o público, 41.200. O Roleiser fez 1-0 para o Santos e o Flaco Lopes empatou para o Palmeiras no segundo tempo. Tivemos no Barradão Vitória 4, Curitiba 1. Que é isso? 4-1 no Curitiba, público 17.800. Jair Ventura, né, o técnico do Vitória. O René, 1-0 Vitória. Zé Vitor, 2-0. Pedro Rocha marcou para o Curitiba, 2-1.
Aí o argentino Tárcia fez 3-1 e o Eric de pênalti 4-1. Arena Baixada, Atlético 0, Grêmio 0, público 25.800. Mineirão, Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 3, e tava 3-0. Minda, o equatoriano Minda. Depois Michael de pênalti, Cassierra, é colombiano, 3-0, e Caio Jorge, claro, gol do Cruzeiro. Não tem aqui o público do Cruzeiro e você já viu como estrangeiro marca gol, rapaz? Impressionante, olha. Flaco Lopes é argentino, gol do Palmeiras. Você tem aqui Tarsi, argentino, fez um dos gols do Vitória. No Atlético Mineiro, Minda, equatoriano, e Cassierra, colombiano, e assim vai. Hoje tem Flamengo e Vasco, São Paulo e Bahia, Inter e Fluminense, Chapecoense e Bragantino, Mirassol e Corinthians. Quem manda é o Palmeiras, 33 com o empate de ontem, o Flamengo tem 26. Se o Flamengo ganhar do Vasco, diminui a diferença e o Palmeiras tem, nesse momento, 2 jogos a menos, né? Jogando hoje vai ficar com um jogo a menos. Deixa eu ver aqui. Olha, o Santos é 15º com 15, Atlético Mineiro 14, depois os 4 últimos, Inter 14, Remo 11, Mirassol 9 e Chapecoense 8. Ontem foi a segunda vitória do Remo em 14 rodadas. Perigoso. Na Série B, ontem, Ribeirão Preto, Botafogo 1, Náutico também 1. Everton Morelli para o Botafogo e Vitor Andrade empatou para o Náutico. Victor Andrade, o Vitor Andrade, aquele volante, ele está exatamente no São Bernardo, adversário da Ponte hoje. Cuiabá 1, Criciúma também 1, João Basso para o Cuiabá e Cauê para o Criciúma. O Fortaleza do Carpini meteu 4-1 no Goiás. GG 1-0 Fortaleza, Victor empatou para o Goiás, Victor 2-1 para o... Espera um pouquinho, foi 1-0, foi de virada. Tava 1-0 Goiás, gol de GG. Olha que virada. Vitor empatou pro Fortaleza, Vitor 2-1 Fortaleza e Miritello é argentino. Miritello marcou 2 gols no Fortaleza, 4-1, mais estrangeiro marcando. Hoje, 16 horas, São Bernardo e Ponte, tem Operário do Paraná e Londrina, Clássico Paranaense, Sport em Ceará, Atlético Goianiense e Juventude, Avaí e Novo Horizontino, América Mineiro e CRB. E amanhã tem Vila Nova e Atletique. Olha, na Série B, deixa eu ver como é que tá aqui a situação na Série B. A Série B, atenção, vamos lá. Na Série B era o Vila Nova que estava comandando, né? Deixa eu ver aqui, Vila Nova o Fortaleza ganhou ontem, ficou na liderança. Fortaleza 14, Vila Nova joga amanhã, tem 12, Criciúma terceiro com 11, em quarto São Bernardo com 10. Olha o adversário da Ponte aqui. A Macaquinha, ela tá, deixa eu ver aqui, a Ponte é... Ih, rapaz, a Ponte é 16ª nesse momento, é o primeiro clube fora do Z4, hein? 16º Ponte com 7, depois Goiás 7, já jogou, Londrina 5 vai jogar, CRB 2 e América Mineiro 2 também. Ambos também irão jogar. Deixa eu dar uma passada aqui no Brasileiro da Série C. Atenção, Brasileiro da Série C. Guarani ontem dormiu na 3ª colocação, né? Bom, Guarani 1, Santa Cruz 0, gol do William Farias a 46 do segundo tempo. Em Aracaju, Confiança 0, Inter de Limeira 1, gol do Romarinho. A Inter de Limeira do técnico Matheus Costa. Deixa eu ver aqui. Guarani está em terceiro. Hoje tem Volta Redonda e Brusque, Ferroviária e Anápolis, Amazonas e Caxias, Paysandu e Botafogo da Paraíba. Sabe quem estreia hoje? O Marcelo Fernandes, técnico da Ponte, campeão da Série C, foi rebaixado na Série A2. Marcelo Fernandes hoje estreia no Botafogo da Paraíba. Nós teremos também Maringá e Itabaiana. Amanhã, 3 jogos na Série C. Ipiranga e Ituano, Floresta e Maranhão, Figueirense e Barra. Amazonas líder com 12, Brusque tem 10, em terceiro Guarani com 9, em quarto Paysandu com 8, em quinto Floresta 8, em sexto Inter de Limeira com 8, em sétimo Ipiranga 7, em oitavo Ituano com 7. Olha, serão 2 equipes serão rebaixadas. Nesse momento, a incrível Ferroviária, que acabou de subir para o Paulistão, é penúltima com 2, e o Itabaiana do Gilson Kleina, 1 pontinho, hoje seriam rebaixados. Deixa eu ver aqui, atenção, a Série D, os paulistas na Série D ontem, Água Santa 1, Portuguesa do Rio 0, Portuguesa e Desportos 2, Madureira 1,
Tivemos Noroeste 1, Maricá 0, Sampaio Correia 1, 15 de Piracicaba também 1, e hoje tem Nova Iguaçu e Velo Clube. Então, olha, a Água Santa ganhou, Portuguesa ganhou, Noroeste ganhou e o 15 empatou. O 15 lidera o grupo dele, hein? Tá bem na cena. Gente, são 96 clubes e 16 grupos. 16 grupos de 6 equipes. Só que 4 se classificam. De 6, 4 se classificam. E depois aí é mata-mata. E um detalhe, hein, gente? São 6 equipes que vão subir. É isso mesmo. Esse ano, na Série D de dado, 6 equipes vão subir. 2 na Série C vão cair. Significa que o ano que vem a Série C vai ter 24 clubes. É uma pequena aguinha aqui, né? Uma pequena aguinha aqui. O Pedro Piscinar, só para completar aqui, ontem na Série A4, São Caetano subiu. São Caetano e Penapolense foi 2-2. Só que lá em Penápolis já tinha vencido por 2-1. Então Penapolense subiu ontem. São Caetano, pelo amor de Deus. O time já foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores. E hoje está na Série A4 do Paulista. E na sexta-feira, Inter de Bebedouro 1, São Carlense 1. No primeiro jogo, 3-1 para Inter de Bebedouro. Então, Inter de Bebedouro e Penapolense subiram. O Antônio Lupe deve estar muito contente, né? Nosso grande amigo Lupe da imprensa. Inter de Bebedouro subiu. Eu vou morrer, não vou ver tudo. Hein, Pedro Piscinato, meu amigo, boa tarde. É a ponte, Pedrão! Fala, Edu, tudo bem? Boa tarde pra você, pra todo mundo ligado aqui no Concentração. Macaquinha que vai em busca da terceira vitória. Tá embalada dentro de campo, hein? Olha, e outro detalhe, a ponte ganhou 2 seguidas sem o Elvis, né? Sem o Elvis, camisa 10, um dos líderes desse elenco da Ponte Preta desde que saiu, 2 vitórias conquistadas pela Macaca. Bom, e o Elvis, a Ponte não diz, não publica quem viajou, né, o Pedro? Não divulga, mas assim como o David Braz, o Elvis também não viajou para São Bernardo. Ambos estão já em fase final de recuperação. Acredito que já devem até ter finalizado aí a parte de transição física, mas até por uma certa cautela do departamento médico, pela idade dos dois. O Braz, por exemplo, tem 38 anos, o Elvis tem 35, até para não colocar os jogadores, correr o risco de uma nova lesão. Segura mais uma rodada, semana que vem a Ponte Preta joga em casa, recebe o Sport aqui no Majestoso, aí sim os dois atletas devem ser relacionados, Edu. Deixa eu ver aqui, vocês estavam falando aqui da única vitória da Ponte sobre o São Bernardo lá. 2011. 2011. Foi 1-0. Quem marcou, Pedrão? Rômulo, atacante Rômulo. Gilson Kleiner, o técnico da Macaca. Você tá indo muito bem, muito bem. Esse Rômulo tinha 21 anos, tinha chegado em janeiro de 2011, né? Aqui era fevereiro, tinha um mês de clube, era o seu segundo gol. Ele veio do Guarani de Juazeiro, no Ceará. A Ponte jogou com o Guarani. Na Copa do Brasil é o Guarani Gaúcho, né, Pedrão? Isso. De Bagé? Guarani de Bagé. Esse aqui é Guarani de Juazeiro, Ceará, que veio o Rômulo. E esse gol aqui, o Piscinato, foi a 1 minuto e 30 de jogo, logo de cara. Começou pimba, 1-0, Gilson Kleiner no comando, e aí foi o maior sufoco. O goleiro da Ponte esse dia foi goleiro Bruno. E o Bruno, ele foi o melhor em campo, pegou tudo. No São Bernardo estreou o técnico Estevam Soares. Nesse momento, depois de 8 rodadas, São Bernardo era o último colocado. São Bernardo subiu o Paulistão em 2010. Aqui esse jogo foi em 2011. O São Bernardo subiu em 2010, 2011 na fita São Bernardo e Ponte. A Ponte venceu 1-0. E nesse 2011, o São Bernardo foi rebaixado. E aí, em 2012, Pedrão, o São Bernardo foi campeão da Série A2, voltaria para o Paulistão em 2013. Na Ponte estrearam o volante Lucas, que veio do Poços de Caldas, e o atacante Everton Santos. Jogou no Bragantino, Corinthians, seu último clube foi o Goiás. Pertencia ao Paris Saint-Germain e fez bom papel, viu? Everton Santos na época 2011. E ficou um bom tempo da Ponte, depois ele saiu, depois ele voltaria para a Ponte também. Muito bem. Pedrão. Oi.
Departamento médico, quem tem mais? Ah, você vai falar já, segura. Tá bom. O Pedro Piscinato vai falar já sobre a situação financeira, que eu vi que ontem, na sexta-feira, você disse uma notícia que dá um alento, né? Tá. Do departamento médico, tem mais alguém? Tem o Elvis, o David Braz, o Diego Porfírio, que estava com um problema muscular também na posterior, já está totalmente recuperado, mas não viajou. Danilo Barcelos deve ser a opção para a lateral esquerda no banco de reservas. O Kevson deve ser o titular mais uma vez. O Diego Porfírio estava entregue ao departamento médico, já está recuperado. E o David da Hora tinha um problema também, está junto com o Elvis e o David Braz em fase final de recuperação. Mas aí o David da Hora nem vinha sendo titular, né, Edu? Exato. Olha, daqui a pouco tem escalação, né, Pedrão? Daqui a pouquinho, daqui 4 minutos. Deixa eu só falar aqui. O CH tá com a gente? Beleza, o grande CH. Olha o zoião dele. Fala, o CH tá com a gente. O zoião dele. Muito bem. Tá na fita o CH. CH, um grande abraço, boa tarde. Deixa eu falar uma coisa pra você, CH, sobre Elvis. O Elvis, ele já teve 6 acessos na sua carreira. Em 2014, o Elvis foi campeão da Série D pelo Tombense. Isso mesmo, Tombense, lá de Minas. Nas quartas de final, lá em São Luís, Motoclube Tombense, foi 2-2 e o Elvis fez um gol. O jogo da volta, Tombense 2, Motoclube 0, Elvis também fez um gol de letra. E aí, na semifinal, Tombense pegou Confiança de Sergipe, eliminou, e na final, Brasil de Pelotas venceu também e foi campeão da Série D de dado 2014. Aí, em 2015, o Elvis foi campeão da Série B pelo Botafogo do Rio. Sim, Botafogo estava na Série B, lembra disso? 2015, Botafogo campeão da Série B, Elvis fez 30 partidas e marcou 2 gols. Não era super titular, mas estava envolvido sempre aí. Em 2020, o Elvis subiu com o Cuiabá, que terminou em 4º lugar na Série B e subiu para a Série A. No Cuiabá, Elvis fez 52 jogos e 5 gols. Em 2021, o Elvis subiu com o Goiás. Foi vice-campeão da Série B. Subiu para a Série A. Lembrando que em 22 de novembro de 2021, no Brinco, eu lembro desse aqui, Guarani 0, Goiás 2. E o Elvis fez o gol de falta. O Pintado era o técnico do Goiás. Não, desculpa, né? Não, eu tô confundido com Juventude. Aqui não tem nada de Pintado, não. Então, realmente, o Elvis fez um gol no Guarani, no Brinco, 2-0 Goiás. Ele fez o gol de falta, o Goiás subiu. Isso 2021. 2023, a Ponte conquistou a Série A2. Ele cobrou o último pênalti contra o Novo Horizontino. A Ponte subiu e ficou com a taça. E 2025, o Elvis, ele também subiu e ganhou o título da Série C. Ele marcou o último gol do campeonato na final contra o Londrina. E aí, CH, os 2 jogos a Ponte ganhou sem o Elvis. Você vê que coisa, rapaz, e hoje não teremos mais o Elvis, hein, CH? Um grande abraço, boa tarde, CH! Boa tarde, Edu, um grande abraço a todos. Pois é, o tempo passou, aconteceram muitas coisas e o Elvis hoje, na minha opinião, por exemplo, ele é banco nesse time da Ponte. Pode até voltar, é um jogador que eu, pelo currículo, pela pessoa, pelo profissional, pelo que ele significa da Ponte, pode voltar a qualquer momento, mas por enquanto o Brian Borges está fazendo bem a função dele. Eu acho que seria uma incoerência se o treinador mexesse no time titular. Afinal de contas, está dando certo, está funcionando e está desempenhando. Não é só resultado que a Ponte está colhendo, não. O time tem jogado de maneira organizada, sem o Elvis, e eu permaneceria com ele no banco de reservas, Edu. Pedro Piscinato, e a boa notícia, hein, Pedrão? Você falou sexta-feira. Falei, parte financeira, Edu. Isso é importante, Pedrão. É isso, na quinta-feira a diretoria da Ponte Preta pagou parte dos salários atrasados a boa parte dos funcionários do clube, funcionários que são registrados aí na carteira de trabalho. A gente sabe que tem prestadores de serviços, enfim. Grande parte dos funcionários que são registrados em carteira receberam salários atrasados. Isso é muito bom, a gente consegue talvez aí enxergar
uma luz no fim do túnel. E na própria quinta-feira também, o vice-presidente, diretor de futebol, Marco Eberlin, se reuniu com os jogadores no CT do Jardim Olina e deu um novo prazo para o pagamento de um mês de salário. Falou que entre a próxima sexta-feira, dia 8 de maio, e a sexta-feira seguinte, dia 15, é para pagar pelo menos uma folha aos jogadores. Mas, uma boa notícia, esses atletas já receberam alguma coisa, receberam os bichos pelas vitórias aí no Campeonato Brasileiro da Série B. Então os jogadores vão entrar em campo nesta tarde diante do São Bernardo, já tendo recebido pelo menos uma quirelinha, Edu. Pois é, isso é importante. Então, sexta-feira, hein? Sexta-feira, será que sexta-feira que vem você vai anunciar que os jogadores receberam alguma coisa, Pedrão? É a nossa expectativa, a gente torce para que isso seja resolvido o mais rápido possível, que a gente não tenha que ficar falando aqui todos os dias novamente de salários atrasados, esse assunto que vem se arrastando desde junho do ano passado. Ponte foi campeã da Série C, do Campeonato Brasileiro da Série C, conquistou acesso, mas sempre o assunto dos salários atrasados caminhando lado a lado com o futebol da Macaca. Olha, 2013, Ponte e São Bernardo jogaram no Majestoso pelo Paulistão, era a 9ª rodada, foi 1-1, o gol da Ponte foi de William Batoré. Estava na sua segunda passagem pela Ponte, ele estava no Grêmio, voltou para a Ponte. Ele jogou em 2010, né? Jogou em 2010, voltou aqui em 2013 e o técnico da Ponte era Guto Ferreira, 2013. 2013 foi o ano que a Ponte chegou na final da Sul-Americana e também acabou sendo rebaixada no Campeonato Brasileiro. Muito bem, ô Pedrão, então você tem aí um esboço da escalação para ver se vai bater com o oficial? Uma provável Ponte Preta é o mesmo time que entrou em campo na última sexta-feira, na sexta-feira retrasada, melhor dizendo, contra o América Mineiro. Diogo Silva no gol, Thales na lateral direita, Márcio Silva e Lucas Cunha na zaga e o Kevson do lado esquerdo. No meio campo, André Lima, Murilo Cavalcante e Brian Borges. E lá no ataque, Luiz Felipe, Diego Tavares e William Potker. Esse é o provável time da Ponte Preta, que deve sair já, Edu. Estamos atentos aqui. Assim que a assessoria da Macaca enviar pra gente, a gente rasga aqui no ar a escalação da Macaca. Muito bem, é um adversário perigoso, né? São Bernardo, a Ponte ali naquela área, o CH, naquela região do ABC, São Bernardo, São Caetano. Eu lembro que a Ponte, ela sofreu demais na mão do São Caetano. Nossa, ano 2000, 2001, 2002. Teve um jogo aqui que São Caetano ganhou de 6-3. Foi um negócio terrível. A Ponte não ganhava de jeito nenhum. São Caetano judiava. Aí quando chegou 2004, São Caetano tinha sido campeão paulista, né? Foi 2004, foi? Não, 2004, né, CH? São Caetano e Paulista. Sim, 2004. 2004. E aí teve um jogo, acho que era brasileiro, da 2004 botava no Brasileirão. Eu sei que teve um jogo em que a Ponte foi lá contra o São Caetano, ganhou de 1-0, gol de Marcos Vinícius, volante, que depois se tornou executivo de futebol, trabalhou na Ponte como executivo. E aí a Ponte ganhou de 1-0, gol dele, e o Muricy Ramalho, que conquistou o título paulista pelo São Caetano e foi demitido com aquela derrota lá. A situação não estava muito boa, mas já tinha sido campeão paulista, pelo São Caetano estava muito bom. E esse São Bernardo é outro também que é jogo duro. Você sabe que o São Bernardo, desde 2019, é do Grupo Magno, né? Do Roberto Graziano, o mesmo Roberto Graziano que está envolvido aí com o Guarani, numa possível SAF que o Guarani venha fazer, enfim. Graziano envolvido aí que um dia pode construir, derrubar o brinco e o CT e construir o empreendimento, ele constrói uma arena para o Guarani, aquela coisa toda. Isso aí já virou lenda, né? É uma coisa que está muito distante. Mas o São Bernardo é SAF de 2019, na mão do Roberto Graziano. E o ano passado o São Bernardo subiu, CH. Subiu da C para B. Saiu. E tem alguns jogadores que passaram por Campinas, que estão no São Bernardo. Então, por gentileza, maestro Elton Grimaldi. Ponte escalada. Essa mata Ponte Preta
Ponte Preta com novidades. O técnico Rodrigo Santana tira um atacante, coloca mais um volante. Ponte Preta que vai a campo com Diogo Silva no gol, Thales na lateral direita, Lucas Cunha e Márcio Silva na zaga e Kevson na lateral esquerda. No meio-campo, 3 jogadores: André Lima, Murilo Cavalcante e Rodrigo Souza. Rodrigão voltando ao time titular. Mais à frente, o Brian Borges na armação da equipe. E no ataque, Diego Tavares e William Potker. Então, repetindo, o time da Ponte Preta é de Diogo Silva, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevson, André Lima, Murilo Cavalcante, Rodrigo Souza e Brian Borges. E lá na frente, Diego Tavares e William Potker. No banco de reservas, à disposição do Rodrigo, ele pode contar com Guilherme Viana, Lucas Justen, Luiz Felipe, Diego Porfírio, Danilo Barcelos, Everton, Miguel, Jonathan Cafu, Brandão, Palácios, Daniel Baianinho e Tarek. E esse é o time da Ponte Preta para encarar o São Bernardo, Edu. Opa, o São Bernardo já está escalado? Tá, né? Sim, sim. Então vamos lá, atenção, Elton Grimaldi, o São Bernardo definido. São Bernardo definido e escalado pelo técnico Ricardo Catalá. Alex Alves no gol, Rodrigo Ferreira na lateral direita, dupla de zaga de Gemerson e Augusto. E na lateral esquerda, Pará, aquele mesmo que passou pelo futebol campineiro, defendeu o Guarani. No meio de campo, Foguinho, Romisson e Dudu Miraíma. E no ataque, Pedro Vitor, Daniel Amorim e Echaporã. Echaporã que já defendeu a Macaca também. No banco de reservas do Bernô, à disposição do Catalá, tem Matheus Nogueira, Felipe Garcia, Fabrício Daniel, Hugo Sanches, Pablo Diego também já defendeu a Ponte Preta, Manzoli, Pedrinho, Lucas Fernandes, Daniel Davi, Johan, Marcão e Luizão. Esse é o time do São Bernardo definido e escalado, Edu. O Romisson jogou no Guarani também, 17, Romisson jogou no Guarani. O Ricardo Catalá, ele foi técnico do Guarani, rapaz. Ele foi técnico do Guarani e ele foi demitido após um derby. Um derby que foi 2020. 2020, você lembra? Era ainda a pandemia, portões fechados. 6 de outubro de 2020, né? Foi um derby noturno. Você lembra? O gol de Dauan e Luizão, ambos de escanteio, de cabeça. Eu lembro que saiu o escanteio, teve um lateral esquerdo da Ponte que se machucou. E aí foi substituído, o cara que entrou, ele cobrou o escanteio e Dauan de cabeça lá no gol de entrada fez 1-0. E ele também cobrou o escanteio no segundo tempo, que o Luizão marcou o segundo gol. No dia seguinte, Ricardo Catalá foi demitido, o Guarani era penúltimo colocado com 19 pontos. Era brasileiro da Série B. Muito bem, deixa eu ver o que mais. Aí o Pablo Diego foi campeão da Série A2, 2023 com a Ponte. Você lembra disso, Pedrão? Pablo Diego? Sim. Jogador importante, mas o Pablo Diego, eu lembro que na final contra o Novo Horizontino, no jogo de ida, lá no Novo Horizonte, aí o Novo Horizontino fez 1-0, depois o Pablo Diego foi expulso. E o Gé, no final do primeiro tempo, empatou 1-1, no chutaço. E depois, meu amigo, no segundo tempo, para segurar o Novo Horizontino, foi muito duro, mas importante aquele 1-1. Você vê a dificuldade da Ponte no jogo final aqui, 0-0, mas o goleiro da Ponte é o que tá no Guarani. Kaique França. Pegou demais. Kaique França pegou demais. Depois pegou pênalti também, né, Edu? Pegou 2, né? Pegou 3. Pegou 3 na decisão. Olha o apito de São Bernardo e Ponte. Uma equipe toda aqui do estado de São Paulo. Quem apita é Fabiano Monteiro dos Santos. Ele que terá como assistente número 1 a senhora Neuza Inês Bach e assistente número 2 Gustavo Rodrigues de Oliveira. E o VAR fica a cargo de José Cláudio Rocha Filho, Edu. Bom, vamos dar uma faturada, porque o CH vai pensar, ter uma mudada, Ponte com a mais aí no meio de campo, deu uma reforçada. Já o CH vai comentar, hein? Eu volto rapidinho. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais
nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Concentração. Edu Pinheiro. Ponte escalada, agora análise dos nossos comentaristas. Começa com o CH, depois o Gleger. Pois não, CH, um a mais no meio de campo, reforçando, é mais um volante, hein, CH, em comparação com o último jogo. Bom, o técnico é o Rodrigo e eu respeito, né? É legítimo ele tá precavendo o meio campo, colocando o primeiro volante que vai ser o Rodrigo, né? O Rodrigo é o cara da marcação ali, Rodrigo de Souza, o primeiro volante. Ora, funciona até por dentro dos zagueiros na saída de bola. Os dois volantes, cada um de um lado, né? Ou os dois meias barra volantes, André Lima e também o Murilo, e o Brian Borges flutuando na frente, formando aí uma espécie de quarteto no meio campo, e na frente o Tavares e o Potker sem a bola também. O Tavares recompõe. É um time muito sólido defensivamente, desde que não aconteça nenhum erro individual, né? Mas eu não faria dessa maneira, eu não tiraria o Luiz Felipe do time titular, eu não acrescentaria, eu não vejo necessidade disso. Agora o técnico é o Rodrigo, vamos esperar para que dê certo, né? Essa é a torcida para que funcione, porque a Ponte, Edu, com o Luiz Felipe, ela teve organização, ela ficou mais com a bola, não é? A transição meio campo-ataque funcionou. Agora, com um jogador de marcação a mais, não sei como é que vai funcionar. É uma grande incógnita. Jogo difícil, complicado. Eu não faria desta maneira. Não estou dizendo que está errado. A minha opção seria por um atacante e não o acréscimo de mais um volante, Edu. Só vai carregar muito o Brian Borges, né, para armar, né, CH? Só ficaria praticamente ele, né, para armar. Ô, Gleger Zorzin, como é que vai o senhor, hein? Boa tarde, hein, seu Gleger? Tudo bem com o senhor? Tá tudo bem aí, né, Edu? Tudo tranquilo? Tá tudo certo, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui a serviço do rádio, né? Pois é. Belo topete, gostou, não? Tá bom. Acabei de tomar um banho aqui agora. A dona Juliana fez uma escova, né? A escovinha ficou bom. Aqui na entrada parece o dono do Ritintim. Olha lá. Sabe aquele antigamente, rapaz, Ritintim. O menino que ficava com o cachorro, tinha um topete de entrada, que nem o seu. Eu lembro. Ficou bom, Eu lembro disso.
Tudo bem, né, Edu? Bom, vamos lá, para falar aí da escalação da Ponte, boa tarde para você, para o amigo ligado aqui na Bandeirantes. Edu, tem duas, olha, tem dois posicionamentos, eu tô achando, tá? Até por ser um jogo fora de casa, e eu não tô aqui dizendo que está certo ou se está errado, mas aparentemente eu vejo um losango de meio de campo, porque vai fazer o que o Rodrigo Santana? Ele coloca os 3 volantes para fechar ali um tripé, né? E o Brian Borges, que vem jogando assim, né, nas últimas partidas, como um homem de armação, vem à frente desse losango, fechando ali o losango de meio de campo, e na frente o Potker um pouco mais centralizado e o Tavares solto para ambos os lados. E aí quem faz a recomposição pelo lado é um dos volantes, deixando o Rodrigo Souza, acho que centralizado, para em alguns momentos fazer uma espécie de saída de 3, que o Rodrigo sempre faz isso quando joga. Não dá para dizer que tá errado, agora a gente tem que ver na prática como é que vai ficar isso, né? A Ponte vinha numa evolução, ela vinha num bom posicionamento, daquela forma que ele jogava com os 3 homens de meio, né? E o Luiz Felipe aberto de um lado, o Tavares de outro, o Potker centralizado, tava legal. Mas olha, eu achei até interessante esse posicionamento. Se for esse que eu tô dizendo, tá? Porque você vem com o losango de meio de campo, provavelmente o São Bernardo, que já está escalado, ele vai vir com apenas 3 homens no meio. E aí a Ponte povoa um pouco mais o setor para tentar um pouco mais de ter um contingente ali no meio de campo para ficar um pouco mais com a bola. É um jogo fora de casa, né, Edu? Então, vamos ver. Depois, da hora que a bola rolar, a gente olha o posicionamento. Mas eu gostei da escalação. Eu acho que foi... O Rodrigo Santana, ele foi, digamos que mudando um pouco, né? Trazendo um pouco mais uma mudança para o time, uma mudança de posicionamento, uma mudança de plataforma, para que ele possa tentar surpreender o time adversário. Agora, se ele vier com os 3 homens no meio, e aí o Brian Borges aberto de um lado, o Tavares do outro e o Potker centralizado, aí eu acho que ele erra. Porque ele tira um homem de criação que vinha bem, que era o Brian, e coloca apenas 3 homens de marcação e aí você não tem armação no time. Vai ficar com proteção de primeira linha, ótimo, mas não vai ter, a hora que você precisar atacar, você precisar contra-atacar, você não vai ter criação. Agora, vou repetir, se ele vem com o losango, que eu citei agora, os 3 volantes, e o Brian Borges à frente, fechando o losango de meio de campo, e os 2, Potker e Tavares, jogando no ataque, pra mim eu acho que ele acerta, viu, Edu? Vamos ver, a hora que a bola rolar, a gente passa melhor pro ouvinte entender. Olha, Éder, do Guanabara. Ô, Éder, um abraço pra você, muito obrigado. Eu encontrei com o Helder na sexta-feira, rapaz. Um belo papo, grande ouvinte da Bandeirantes. Foi uma alegria, viu, ter encontrado com você. Eu não tava reconhecendo, rapaz, vi suas fotinhas aqui. Falei, é o Éder, do Guanabara, que foi muito tempo o vizinho do Tigrão. Eita, nós, naquele bairro lá, né, perto ali da Padaria Sandra. Obrigado, viu, Éder? Sensacional. Deixa eu ver aqui. Edu, o treinador está certo. Eu falei sexta-feira que teria que ir com 3 volantes. E um teria que ser o Rodrigo Souza. É o Avelar de Hortolândia. Avelar de Hortolândia. Presente, passado e futuro. Fale com o Avelar de Hortolândia. Obrigado, Avelar. Deixa eu ver quem. Boa tarde, Edu. O senhor São Bernardo, bom time e elenco, hein? O que vai ser? 1 versus 3. Vai ser 3-1. 3-1 para a Ponte. Ah, sim, tá certo. Você tá correto. A Ponte é visitante. Então, 1 para o São Bernardo, 3 para a Ponte. Macaca danada, abraço. Carlos Lemo, Matozinho de Itatiba. Esse aí é cadeira cativa aqui na Bandeirantes, né? O Matozinho de Itatiba. Vai ser vereador de Itatiba, se Deus quiser. Deixa eu ver aqui, mais um aqui. Cartas. Será que é tarô? Não sei. Muito confusa a mensagem do amigo aqui. Esse aqui também só tem letra. Mas muito obrigado aí pela audiência. Ô, Pedrão, e o que aconteceu teve essa semana um assunto aí com Edson Bobrão, pô? Vai ficar? Vai ficar, Edu. Na verdade, foi desde a última sexta-feira da partida contra o América Mineiro. Assim que a partida terminou, o Abobrão estava com mais de 11 meses aí de salários atrasados, mais de 1 ano. E aí, muito revoltado com a situação, falou que ia deixar o clube assim que terminou a partida contra o América Mineiro, mas aí no decorrer da semana, na segunda ou na terça, ele veio para Campinas, conversou com a diretoria, prometeram que iriam pagar esses meses aí de salários atrasados para o Abobrão, e na última quinta-feira ele retornou aos trabalhos, deve estar hoje no banco de reservas como auxiliar técnico do Rodrigo Santana, Edu. Quantos meses? 14 meses, parece, né?
Entre 12 e 14 meses, Edu. Nossa, 12, 14 meses. Edson Abobrão. Até preparei aqui, eu tinha no meu arquivo, viu, Pedrão? Sim. O currículo do Edson Abobrão, rapidamente dizendo o seguinte: lateral direito, revelado na base da Macaca, ganhou o apelido de Abobrão porque aparecia no Majestoso para treinar com meia cor laranja. Aquela puta manhona laranja aí ficou, parece uma abóbora, Edson Abobrão. Estreou em 77, naquela campanha que ele valia a ponte a final contra o Corinthians, o titular era Jair Pisserni. Só que tinha uma pendência. Olha só que interessante, Pedrão. Se Edson Abobrão, isso em 77, jogasse mais uma partida, teria que fazer o contrato de profissional e não poderia mais ser convocado para a seleção brasileira de base. Olha que interessante. Então, se ele jogasse mais uma, ele não seria mais convocado para a seleção. A Ponte era obrigada a fazer um contrato de profissional com essa Abobrão. Mas estreou só numa partida, foi pouquinho. A Ponte teve como destaque na lateral direita entre 77 e 79, Jair Pisserni. Depois teve Toninho Oliveira, né? De 79 a 80, na fita Toninho Oliveira. Jogava muito bem, tinha jogado no Santos, fazia também a lateral esquerda, foi destaque. Em 81, a lateral direita começa a ser dividida entre Toninho Oliveira, titular, e Abobrão, opção. E ganhou e chegou 82-83, só deu Edson Abobrão. Num derby disputado em outubro de 83 no Brinco, em 30 segundos de jogo, Edson Abobrão acerta o Meia Neto. E Almir Laguna expulsa Edson Abobrão. Ficou muito famoso por causa disso. Expulso com 30 segundos. Ele deu uma cacetada no Neto. E logo na sequência, a Ponte com os zagueiros Oswaldo Guarnieri fez o gol do jogo, foi 1-0, ficou nisso. No início de 84, a Ponte vende para o Corinthians o Edson Abobrão, juntamente com o goleiro Carlos Ganso. Sim, os dois para o Corinthians. Na Ponte, Abobrão fez 224 jogos e marcou 19 gols. 19. Foi vice-paulista 77, 79, 81 e ainda estava na campanha 81. A Ponte, seu melhor brasileiro, chegou na semifinal com o Grêmio. No Corinthians, como destaque, foi a conquista do Campeonato Paulista de 88, naquela final contra o Guarani. Primeiro jogo, Morumbi. O Neto fez um golaço de bicicleta, o gol mais bonito na carreira do Neto. De bicicleta, Morumbi, final, Guarani, Corinthians e Guarani. Primeiro jogo. E essa Abobrão que empatou. Essa Abobrão empatou, ficou 1-1. Depois, na volta aqui no Brinco, o jogo final, que o Viola fez aquele gol na prorrogação, 1-0, Corinthians campeão. No Corinthians, Abobrão ficou de 84 até 89. E ainda em 89 se transferiu para o Palmeiras, jogando depois em vários clubes, temos como destaque a passagem pelo Guarani. No Bugre, em 91, essa Abobrão, sob o comando do técnico Pepe, o Guarani consegue acesso para o Brasileiro. 91, naquela decisão contra o Corinthians, no Brinco, Curitiba, perdão. No Brinco, Guarani Curitiba, valendo acesso, já tinha sido o primeiro jogo lá em Curitiba. O jogo da volta aqui também deu empate e foi para pênalti. E o Edson Abobrão cobrou o último pênalti, converteu e o Guarani subiu. Detalhe, no Bugre 91, o Edson Abobrão estava com 32 anos, não jogava mais de lateral, não aguentava mais. E ele jogava como meia, tendo como volante o Birubiru, aquele do Corinthians, aquele era o volante do Guarani em 91. Pelas atuações do Corinthians, Abobrão foi convocado por Tele Santana para a Copa de 86 no México. E Abobrão jogou a primeira partida contra o Argélia. Vitória do Brasil por 1-0. Gol de Careca. Nas demais, contra Irlanda, Polônia e França, quando o Brasil foi eliminado nos pênaltis, Josimar, que era do Botafogo do Rio, é que foi o titular. Inclusive, Josimar fez um golaço contra a Irlanda do Norte. E fez também contra a Polônia. E foi nessa Copa que surgiu uma polêmica, em que Edson Abobrão teria feito em um bar de Guadalajara um brinde ao técnico mais burro e traíra do Brasil, que era o Tele Santana. E o Tele Santana ficou sabendo, mas Tele Santana tinha razão, porque Josimar brilhou demais, só que depois da carreira o Josimar realmente não... O Josimar acabou sumindo. Detalhes também extraídos aqui desse texto aqui do livro Ponte Preta, a torcida que tem um time, do Stefano Campineiro e do André Pécora. Olha, depois do Guarani, o Abobrão jogou no Noroeste, Paysandu, Remo, Botafogo de Ribeirão e terminou a carreira no São José. E daqui a 2 meses, o Edson Abobrão vai fazer 67 anos. Mas ele tem um topetinho, né, rapaz? O cabelo dele deve estar grisalho, ele deu um trato no cabelo
E essa Bobrão tá com uma aparência jovem, não parece que tem 66 anos. Ô, Pedrão. Oi. O que mais da Ponte que você tem aí? Ponte Preta busca como visitante, né, a segunda vitória. Tem 3 jogos como visitantes nesta Série B. Perdeu na estreia para o Atlético, depois foi derrotada para o Náutico lá nos Aflitos. No último jogo como visitante, bateu a equipe do Avaí lá no estádio da Ressacada. E hoje, lá no estádio 1º de Maio, Ponte Preta, que como a gente disse no início do Concentração, tem apenas uma vitória jogando lá no ABC Paulista, lá em 2011, gol do atacante Rômulo. Nesta tarde vai em busca de quebrar esse tabu aí de 15 anos e, é claro, dá um salto importantíssimo na tabela. Se a Ponte vencer, chega aos 10 pontos conquistados, passa o Náutico, que atualmente é o 6º colocado, e dependendo do saldo de gols, pode passar o São Bernardo também, entrar aí no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, Edu. Você sabe que o Edson Bobrão foi técnico do São Bernardo, tava esquecendo disso. Dessa eu não sabia. Olha, 22 de fevereiro de 2015, no majestoso Campeonato Paulista, Ponte 2, São Bernardo 0. Guto Ferreira, treinador da Ponte, e o técnico São Bernardo, quem? Edson Bobrão. Edson Bobrão. Gol de Birubiru, que veio do Fluminense, tinha 20 anos. Lembra de Birubiru, do Fluminense? Birubiru, lembro. Bela passagem pela Ponte 2015. E segundo gol de Wellington Souza, era a sua estreia. Em todo lugar do Fábio Santos, Wellington Souza estava no Japão. 2-0. E o São Bernardo recheado de jogadores que passaram por Campinas, hein? Esse jogo aqui, 2015. O São Bernardo tinha Diego Jussani, lembra dele? Jogou na Ponte e no Guarani. Diego Jussani. Luciano Castan, jogou na Ponte. Vicente foi o lateral, vice-campeão 2008. Olha aqui, tava lá no São Bernardo. Magal, volante. Tava na Ponte 2013 contra o Lanús na Argentina na final, tava lá Magal. Deixa eu ver o que mais aqui. O atacante Lúcio Flávio jogou na Ponte 2011. Enan foi artilheiro do Red Bull, que era de Campinas. A Red Bull era de Campinas. Enan tem uma passagem pelo Guarani em 2013. São Bernardo, hein? Mas só que aqui é 2013, é 2015. E a SAF do São Bernardo começou em 2019 com a Magnum, né, do Roberto Graziano. E o último encontro, aliás, esse ano jogaram, né? Ponte e São Bernardo. Aqui no Majestoso. E foi 1-0 para o São Bernardo. Gol de Romisson. Você sabe que aqui foi aquele jogo, Pedrão. E Ponte finalmente pagou o Transferban. E com isso pôde inscrever os jogadores, né? Foi estreia dos reforços, né? Tava aqui David Braz, Lucas Cunha, o Cristiano, o Vitor Pernambucano, o seu Vitor Pernambucano. Então o que aconteceu? Eram 18 horas quando o técnico Marcelo Fernandes ficou sabendo que poderia escalar os contratados. Foi quando saiu o site da CBF, né? Jogadores pesados, fora de forma, e o time era completamente com os meninos da base. Bom, não vamos nem lembrar dessa fase ruim, Pedrão. Nem lembrar dessa fase ruim. E o Ichaporã, ele marcou um gol na Ponte ano passado na Série C. O jogo foi lá no São Bernardo, 2-0 São Bernardo. Série C, quando a Ponte foi campeã, São Bernardo ganhou 2-0. Eu lembro que o Elvis perdeu uma bola no meio de campo, ele foi matar a bola, perdeu, viu, Pedrão? Sim. Aí deu contra-ataque e o Ichaporã fez o segundo gol. O primeiro gol foi do Pedro Felipe, 12 de julho de 2025. Ichaporã. Ichaporã fez gol na Ponte. Você sabe que na Ponte, o Ichaporã, ele só marcou um gol, rapaz. Eu anotei aqui, Pedrão. Ichaporã. Ele jogou na Ponte Preta em 2020, Edu? Ele jogou na Ponte em 2022. 22. Veio do Atlético Mineiro, mas ele tinha jogado no Atlético Mineiro, mas ele pertenceu ao Figueirense, tá? Ele fez um gol em 21 jogos. Ele fez o gol lá em São Luís contra o Sampaio Correia. E a Ponte perdeu de 2-1. Depois jogou no Juventude, Remo, Londrina. E depois, agora foi pro São Bernardo. Ele só não marcou gol no Londrina. Jogou pouquinho, tá? E Japorã fez na Ponte. Esse gol que eu falei no ano passado. Ele fez gol na Ponte, né? Mas
Tem também, que passou por Campinas, o Matheus Salustiano, o Salu. Salu, só que o Salu tá machucado, né? Não vai pro jogo. Então não é hoje que o amigo Batista vai falar Salu. Não é hoje. Outro que tá no São Bernardo é Rodrigo Andrade. Rompeu o LCA, também está fora. Defendeu o Guarani, né? É, volante, muito bom. Teve um derby no Majestoso, acho que foi 2021, ponto de ganho de 1-0. E no final do jogo ele ficou cara a cara com o Kaique França, foi o derby do Fecim, 1-0 pra Ponte, 22. Domingo de manhã. Isso. Aê, Pedrão. Richard Rios foi expulso nesse jogo. Quem? Richard Rios. Foi. Bem lembrado. Parabéns, Pedrão. Pedrão numa fase maravilhosa. Pedrão conhece. E o Rodrigo Andrade depois estava no Vitória e tal, mas muito bom volante, viu? Tem alguns probleminhas extra-campo, mas dentro de campo é muito bom jogador, né, Edu? Muito bom jogador. Rodrigo Andrade, muito bom jogador. Agora, o CH, o seu conceito a respeito de Echaporã, daria para... O Echaporã quase teve a sua carreira interrompida, né? Quando passou por Campinas, o seu Gleger Zorzin perseguiu o Echaporã de maneira veemente. Ele pensou, inclusive, isso é uma fonte que eu tenho, em deixar o futebol profissional por causa das críticas ácidas do seu Gleger Zorzin. Ainda bem que ele continuou a vida dele, mas hoje tomara que ele jogue mal, viu, Edu? Conceito dele? Com muita boa vontade. Regular. Regular. O Gleger, é Cabo Ruste. Lembrei que o amigo mandou aqui, pelo WhatsApp aqui, a Rita Maluca e o Paulo mandaram aqui, é Cabo Ruste, que andava com o Ritintim. Então você tá com o topete de Cabo Ruste. E Echaporã, Greg, Echaporã. Antes do Echaporã, você sabe que o Campeonato Amador de Hortolândia é um dos campeonatos mais disputados de toda a nossa região. O campeonato é muito forte, né? E sabe quem que é a contratação, e ali a maior contratação da história do São Miguel, que subiu da segunda para a primeira divisão ou não? Não tô sabendo. Diego Jussani. Diego Jussani. Vai jogar o Campeonato Amador da primeira divisão de Hortolândia. Você tava falando dele aí, interminável. E do Echaporã, eu tô para dizer que é o seguinte, ele teve que fazer um tratamento psicológico, ele não aguentava mais as críticas tanto do CH quanto do Tigrão. Perseguição, assim, extremamente ácida. Ele, teve que gastar quase metade da fortuna dele com psicólogos. Conceito dele, Edu, com muita boa vontade, regular. O Chaporã, em 2010, 2009, quando ele estava na Ponte, eu entrevistei o Oscar, que era, na época, o empresário dele, né? Mas ficou pouco tempo. E eu liguei lá como é que chama o hotel dele? Oscarim? A cidade que lá em Monte Sião. Monte Sião. Sensacional. Oscarim. Você já foi lá, Greg? Espetacular lugar lá, Edu. Fiquei muitas vezes lá. A gente, as pré-temporadas antigamente, e eu jogo na época minha da Portuguesa, por exemplo, todo ano era lá, no Oscarim, né? Que ele tem um time, inclusive tem o resort que fica do lado, assim, logo que você chega na entrada, e atrás tem a concentração do Brasilis, que é o time, eu não sei se existe ainda. Brasilis, depois era tira isso. Essa informação. Ele começou lá, Mas o time do Oscar, exatamente. E aí tinha a concentração lá do Brasilis, aí os campos, né, onde a gente treinava, e aí o resort aqui, o Oscarim, que é um lugar maravilhoso, espetacular. É lá em Monte Sião. É depois de Águas... Como é que chama ali? Águas de Lindóia. Acho que é Águas de Lindóia, né? Aí você segue caminho a Monte Sião, é no meio do caminho ali, já em Monte Sião, é o Oscarim. É espetacular lá. Ô Edu, vocês estavam comentando aí do Jussani. Que ano que o Jussani jogou na Ponte mesmo? 2009. Você se lembra? 2009. Eu lembro de uma partida que eu estava no Moisés Lucarelli, eu não me lembro contra quem. Teve um arremesso lateral, sabe aqueles latereio? Que o lateral vai lá, toma uma baita de uma distância e joga a bola para dentro da área. Eu me lembro como se fosse hoje. O lateral desse time adversário arremessou a bola dentro da área, ela pingou antes do Jussani e a bola o encobriu. Ele tomou um chapéu da bola sem ninguém no lance. Eu nunca mais me esqueci dessa jogada. Aí que nasceu depois desse lance o Jussani. Foi aí que nasceu.
Meus amigos, para encerrar aqui, mais uma vez aqui, uma nota de falecimento. É com muito pesar que nós noticiamos o falecimento nesse domingo, dia 3, aos 80 anos, o valiense Maurício Ribeiro, popularmente conhecido como Poli. Nascido no bairro Capoava, Maurício construiu uma trajetória marcada pelo amor ao futebol, à gastronomia e à convivência com a comunidade. Apaixonado pela Ponte Preta, chegou a atuar como goleiro desde a juventude, jogando no Operário Futebol Clube da Vila Santana e participando da fundação de equipes como Atlas Futebol Clube e a Associação Ipiranga de Esportes. Fora dos campos, Poli fez história em Valinhos ao fundar em 82 o tradicional Churrascão Poli, que se tornou referência na cidade e na região. Um dos pioneiros no estilo de churrasco, fogo de chão e picanha fatiada, transformou o local em ponto de encontro de moradores, artistas e grandes nomes do futebol brasileiro. Ao longo de décadas, de 80 e 90, sua churrascaria recebeu personalidades como Ademir da Guia, Bellini, Tele Santana, Dicá e Rivelino, Careca, Jorge Mendonça. Maurício deixa a esposa, Roseli, e os filhos Virgínia e Eduardo, além de netos, familiares e amigos. O velório está acontecendo nesse domingo no cemitério São João Batista, em Valinhos, e o sepultamento está previsto para as 16 horas. É com muito pesar, então, que noticiamos o falecimento do senhor Maurício Ribeiro, o Poli. Ô Pedrão, destaque final, Ponte escalada. Ponte Preta definida com mudanças, Edu. O técnico Rodrigo Santana tira o atacante, acrescenta mais um homem no meio-campo e a Macaca vai enfrentar o São Bernardo com Diogo Silva no gol, Thales na lateral direita, Lucas Cunha e Márcio Silva na zaga e Kevson do lado esquerdo. No meio-campo, André Lima, Murilo Cavalcante, Rodrigo Souza e Brian Borges. Lá no ataque, Diego Tavares e William Potker. Essa é a Macaca que vai em busca da terceira vitória consecutiva nesta Série B, Edu. Um abraço ao André Luiz, o repórter feliz, ao lado da namorada que conheceu na feira Ripe. André Luiz pela ponta esquerda. Esse é fogo. Vem aí, São Bernardo e Ponte com o amigo Batista. E até já. Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô,
Alô, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Série B. A bola rola daqui a pouco no 1º de maio em São Bernardo do Campo. São Bernardo e Ponte Preta estarão correndo atrás da bola. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. Tem futebol na Bam Bam Bam. A partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Falamos para a Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Igatacado. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. E KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. A bola rola daqui a pouco. Partida marcada para as 4 da tarde. Você ouve no FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também no meu portal lá no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando a grande jornada esportiva. A Ponte entra em campo já já para pegar a equipe do São Bernardo. Começamos com a Ponte Preta, Pedro Piscinato. Alô, Pedrão, um abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, um grande abraço pra você, um abraço pra todo mundo ligado aqui na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Macaca que dentro de campo vem embalada, são 2 vitórias consecutivas, venceu o Avaí lá no estádio da Ressacada e na última rodada bateu o América Mineiro no estádio Moisés Lucarelli e hoje, jogando no estádio 1º de maio, tenta a 3ª vitória nesta Série B e tenta também quebrar um tabu que já dura 15 anos sem vencer o Bernô lá no ABC Paulista. Informações do Bernô. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. O time do Ricardo Catalá também, que na última rodada conquistou a 1ª vitória jogando ao lado do seu torcedor no 1º de maio, nesta tarde vai tentar mais uma vez bater a Macaca e assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, Batista. Ponte Preta que hoje joga de branco, é a camisa número 1, porque o São Bernardo joga de amarelo. Macaca tem um tabu a ser quebrado, 15 anos que não vence o time do Bernô. Aliás, venceu uma única vez em 2011, jogando no 1º de maio. Aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. É o seguinte, a Ponte vem num momento positivo de crescimento a cada partida e para esse jogo contra o São Bernardo, que está melhor na tabela do que a Ponte, vem de vitória contra o Goiás, uma vitória importante, porque o Goiás tem um bom time, não é? Vem motivado e é um time bem organizado. A Ponte
hoje o seu comandante escolheu acrescentar um jogador de meio campo de marcação. Eu estou falando do Rodrigo Souza. Então a Ponte muda o jeito de jogar. Pode mudar? Claro que pode. O Rodrigo Souza é um excelente jogador. Mas eu não faria desta maneira. Estou falando antes da bola rolar. Eu acho que a melhor maneira que você tem de se defender é ficando com a bola. E a Ponte mostrou, com um esquema 4-3-3 e com o Luiz Felipe dentro do campo, essa posse de bola, esse controle da partida, o controle do jogo. Tomara que dê certo, boa sorte ao Rodrigo, à Ponte Preta, mas repito, eu faria diferente. No meu time jogaria como titular o Luiz Felipe. Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Daqui a pouco um jogo importante, né, Batista? Onde a Ponte pode engatar aí a terceira vitória consecutiva. O jogo é duro, né? Jogo difícil, jogar lá contra o São Bernardo não é fácil, lá no 1º de maio. Mas eu tô confiante, eu acho que a Ponte vem numa crescente, vem numa melhora. Eu acho que dependendo do posicionamento, como eu estava dizendo agora no Concentração, se ele vier com um losango de meio de campo, me agrada esse posicionamento, até para tentar surpreender o time adversário. Vamos ver o que preparou o Rodrigo Santana para esse time pontepretano, mas a expectativa é de bom jogo e de bom resultado pro lado da Macaca. Batista. Plantão informativo e âncora da Rádio Bandeirantes, o incomparável Edu Pinheiro. Alô, Edu, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, grande amigo Batista, um grande abraço a você, aos integrantes da Bandeirantes, aos nossos queridos ouvintes. Olha a Série B ontem, Botafogo 1, Náutico 1 lá em Ribeirão Preto, Cuiabá 1, Criciúma 1, Fortaleza do Carpini 4, Goiás 1 e foi de virada, hein? Hoje, além de São Bernardo e Ponte, tem Operário e Londrina, Sport Ceará, Atlético Goianiense, Juventude, Avaí, Novo Horizontino, América Mineiro e CRB. E amanhã, Vila Nova, do Guto Ferreira contra o Atlético. Olha, na Série B, a Fortaleza com a vitória ontem é líder com 14, Vila Nova tem 12, Criciúma tem 11, em quarto São Bernardo com 10, Juventude é o quinto colocado com 10, em sexto Náutico com 10, as principais colocações. A Ponte, tá 16ª, 7 pontos, e depois vem o Z4, Goiás com 7, no saldo, né? No saldo, por isso o melhor saldo da Ponte. Londrina, 18º, CRB, 19º e último, o América Mineiro. Brasileirão, destaque para São Paulo e Bahia, em Bragança, 16 horas, daqui a pouco. Maracanã também às 16, o clássico Flamengo e Vasco. O Bragantino joga em Chapecó e 20h30 tem Mirassol e Corinthians, destacando que 18h30 no Beira-Rio, Inter e Fluminense. Ontem, Botafogo 1, Remo de virada 2, Palmeiras 1, Santos também 1, Vitória 4, Coritiba 1, Atlético Paranaense e Grêmio 0-0 e no Mineirão deu Galo, Atlético Mineiro 3-1 no Cruzeiro. Equipe técnica Bandeirantes com Alain Zanelato, Elton Grimaldi, Gil Kleber do comando e Lucas Pessoa no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição.
Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Bandeirantes. Quem sabe diz, o amor. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele
coração está pedindo gol. No hip-hop desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora ródio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado também a arbitragem aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta vai a campo definida e escalada pelo técnico Rodrigo Santana. Macaca de Diogo Silva com a 12, Thales na lateral direita 22, dupla de zaga de Lucas Cunha com a 3, Márcio Silva 44 e na lateral esquerda Kevson tem a 32. No meio de campo, 4 homens, André Lima com a 8, Murilo Cavalcante número 20, Rodrigo Souza com a 5 e Brian Borges 31. Dupla de ataque de Diego Tavares com a 7 e William Potker número 9. Repeteco da Macaca de Diogo Silva, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevson, André Lima, Murilo Cavalcante, Rodrigo Souza e Brian Borges, Diego Tavares e William Potker. No banco de reservas, à disposição do Rodrigo Santana tem Guilherme Viana, Lucas Justen, Luiz Felipe, Diego Porfírio, Danilo Barcelos, Everton, Miguel, Jonathan Cafu, Brandão, Palácios, Daniel Baianinho e Tarek. O Tigre do ABC, definido e escalado pelo técnico Ricardo Catalá, vai a campo com Alex Alves 1 no gol, Rodrigo Ferreira pela direita veste a número 2, dupla de zaga de Gemerson 35 e Augusto 97 e na lateral esquerda Pará veste a meia dúzia. No meio campo, Foguinho, capitão, tem a 8, Romisson 17, Dudu Miraíma 26 e o trio de ataque de Pedro Vitor com a 11, Daniel Amorim 89 e Echaporã 27. Repetindo a equipe do São Bernardo de Alex Alves, Rodrigo Ferreira, Gemerson, Augusto e Pará, Foguinho, Romisson, Dudu Miraíma, Pedro Vitor, Daniel Amorim e Echaporã. No banco de reservas, à disposição de Catalá tem Matheus Nogueira, Felipe Garcia, Fabrício Daniel, Hugo Sanches, Pablo Diego, Manzoli, Pedrinho, Lucas Fernandes, Daniel Davi, Johan, Marcão e Luizão. Arbitragem do jogo. O responsável pelo apito é o paulista Fabiano Monteiro dos Santos, ele que terá como assistente número 1 a senhora Neuza Inês Bach e assistente número 2 Gustavo Rodrigues de Oliveira. O VAR fica a cargo de José Cláudio Rocha Filho. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Teste de fogo para a Ponte e para o São Bernardo também. Vamos ver como é que tá o repertório do time da Ponte, né? Que estava jogando de um jeito e hoje joga com um quadrado de meio campo com o Rodrigo Souza sendo o capitão. Tomara que dê certo, que funcione para a Ponte continuar pontuando no campeonato. Gleger Zorzin. Exatamente, CH. Tomara que a Ponte faça um jogo de crescimento, de evolução e a expectativa é de bom resultado. Carlos Batista. Gleger Zorzin e Carlos Henrique, o bate pesado. Aqui na Rádio Bandeirantes, as possibilidades
de Ponte Preta e São Bernardo e Ponte Preta. Tá tudo pronto, né? A bola vai rolar no estádio 1º de Maio. O árbitro ainda está aguardando para dar início ao jogo. Fabiano Monteiro dos Santos, 28 anos, paulista, nascido em Santo André. Saída de bola pertence à equipe do São Bernardo. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro, a bola está rolando. Carlos Batista. E lá vou de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Começa o jogo no estádio 1º de Maio. O primeiro ataque foi do time do São Bernardo, que mandou para fora. A Ponte sai jogando lá atrás. Já sobra no campo de defesa Augusto. Recolhe, domina, toca a bola. O time do São Bernardo lá atrás do campo de retaguarda. Vem Gemerson. Trabalha envolvendo a bola para Augusto. Augusto pela metade da quarta zaga. Solta na lateral para parar. Meteu o pé canhoto, lançou na frente e errou completamente o passe. A Ponte retoma, vai sair jogando lá atrás. Diogo Silva para Rodrigo Souza. Trabalha na lateral pela direita. Vem Cavalcante, fez o passe na frente. O Murilo pega de volta. Solta o jogo pela direita para o louco Rodrigo Souza. Quase arrebenta com o Romisson. Deu no passo do camisa 17. Acertou uma bolada fortíssima no jogador do São Bernardo. Domina o time da Ponte no campo de defesa. Comecinho do jogo no estádio 1º de Maio. A Ponte que busca a terceira vitória consecutiva. Vem de vitórias contra o Avaí fora de casa e também a equipe do América no Majestoso hoje. Fora de casa está buscando a terceira vitória. Márcio Silva solta o jogo pela direita, Lucas Cunha. Lançamento na frente no campo de ataque, Murilo com Rodrigo Souza. Pela direita, vem na bola Tavares, tentou o cruzamento, chega lá atrás para tirar Gemerson. A bola sobra com o time do São Bernardo. Aí erra o passe, Márcio Silva de cabeça, soltando para Murilo pela direita, rola para Rodrigo Souza, técnico que mexeu no time. Daqui a pouco Pedro Piscinato vai falar da alteração com relação ao time que venceu o América. Domina a bola no campo de defesa, vem lá atrás, ajeita o time da Macaca, pode ser agora. Diz aí, Pedrão, qual é a alteração? A alteração é a saída do Luiz Felipe, atacante que jogava pelo lado esquerdo do ataque, para a entrada do Rodrigo Souza, jogador que joga ali na posição de primeiro volante. Portanto, Rodrigo Santana tira um homem de ataque e reforça o meio de campo. Batista. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do Rádio do Brasil. Informações, análise e debate de segunda a sexta-feira, das 17 até as 19h30. Bola lá atrás, Alex Alves, goleiro. Ele para a bola porque o árbitro pediu para parar o jogo para fazer o atendimento de um jogador caído lá atrás, né, Pedrão? É isso, um jogador próximo ali à linha intermediária, mas nesse momento o Fabiano Monteiro dos Santos conversa ali com o Alex Alves, vai repor a bola em jogo. A bola tá murcha, tem que trocar a bola porque aquela ali necessita de um bico dosador, né, para colocar um pouco mais de ar dentro da esfera. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo.
você pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093-2024. Vem na bola Foguinho, domina o time do São Bernardo. Lateralizou a jogada para parar para Foguinho. Foguinho vem pela meia esquerda. Tavares fecha na marcação, bola aberta pela esquerda, vem parar. Não evolui. Toque atrás para Foguinho. Foguinho muda o lado. Solta o jogo no campo de defesa para Gemerson pela direita. Lançamento, bola aberta lá pela ponta. Vem Rodrigo Ferreira. Cruzamento na área. Passa por todo mundo. E vai embora para fora pela linha de fundo. É tiro de meta. Chaporã descia, mas nem que ele tivesse turbina nas nádegas chegaria nessa bola, hein, Pedrão? Pegou muito mal o Rodrigo Ferreira, lateral direito da equipe do Bernô. Cruzamento muito ruim, apenas tiro de meta para Macaca, 0-0. Ceará, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Ceará, sabor e versatilidade para o dia a dia e também para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B em São Bernardo do Campo. São Bernardo 0, Ponte Preta 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista. Olha, ainda a Série B lá em Ponta Grossa, gol do Operário. Em início de jogo, Operário 1, Londrina 0. Brasileirão jogando início, Flamengo e Vasco, São Paulo e Bahia, tudo 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai mandando aí like pra nós, manda aí um joinha, muito obrigado pela audiência, você que está em todas as plataformas e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina o time do São Bernardo, vem lá pela direita no campo de ataque, bola rolada pela meia, 0-0, ninguém mexeu no marcador, lançamento na ponta pra parar. Dominou no peito, soltou por dentro, outra vez na tabela, Pará vem por dentro agora, ele que é lateral esquerdo, soltando a bola para Dudu Miraíma, para Pará, para Miraíma, Miraíma dominou, lançou na área pela esquerda, tentou parar o cruzamento, rasteiro, tira, afasta lá atrás de qualquer maneira o time da Macaca. Só uma análise aqui dessa alteração, começo com você, Gleger, o que você achou desse gesto aí, depois desse ataque, cruzamento na área, em cima da zaga do time da Ponte, o Rodrigo Souza chega tirando e na sequência a falta em cima do Potker. Time da Ponte mais recatado aí, um time mais marcador do meio do campo, colocando portanto mais um volante em Gleger. Exatamente, Batista, povoando um pouco mais o meio de campo, tentando dar um pouco mais de volume, tentando ficar um pouco mais com a bola. Não é o que nós vimos até agora, tá? Mas enfim, eu acho que essa é a estratégia do Rodrigo Santana. Eu gosto do meio de campo mais... E aparentemente a gente percebe Potker e o Tavares um pouco mais à frente. Eu gostei até o momento. E para você, o Gleger já deu a sua opinião, e você, CH, qual é a sua opinião? Batista, o Brian Borges está como auxiliar de lateral esquerdo, eu não gosto disso. A Ponte perde em criatividade, marca muito bem, é verdade. Monta 2 linhas e 4, com o Potker e o Tavares na frente, mas eu faria diferente. Eu continuaria, já que é para recompor, eu deixaria o Brian Borges por dentro e para ajudar o lateral esquerdo eu colocaria o Luiz Felipe. Eu não faria desta maneira. O jogo por enquanto está equilibrado, Batista. Domina Potker pela esquerda para Rodrigo Souza. Ele inverte da esquerda para a direita no campo de ataque. Vem Thales. Dominou o Murilo. Partiu, levou contra a marcação. Pé canhoto, cruzou na área. Em cima do Augusto. Tira lá atrás. Afasta o São Bernardo. Tem dificuldade para sair jogando. A Ponte mantém a marcação.
posicionada à frente na saída de bola, tentando sujar o jogo do time do São Bernardo. A bola vai para a linha lateral, deu êxito, conseguiu o êxito. A Ponte ganhou arremesso lateral. Thales vem para fazer a reposição. 0-0, soltou para Diego Tavares, vai para o fundo, cruzou em cima do Pará, a bola bateu nele, chega lá atrás para tirar. Afasta de qualquer jeito o time do São Bernardo e vai sair jogando, pois não. A informação diz aí Edu Pinheiro. Maracanã, Batista, quem? Gol do Flamengo, quem? Pedro, ele sempre, ele, Pedrão, 7 minutos, Flamengo 1, Vasco 0. Daniel Amorim abriu, Pedro Vitor bateu cruzado em cima da defesa da Macaca que sai jogando. Brian Borges de cabeça para Potker pela esquerda, cruzou da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra no campo de ataque, vem lá na ponta direita. E ficou prendendo o Murilo, talvez achou que estivesse no impedimento. Lançamento para o Diego Tavares, chega tirando, afasta, vem André Lima, toca, a bola volta, domina André Lima, recolheu pé canhoto, bateu pro gol, a bola explodiu no corpo do Augusto. E na sequência, falta para o Bernô Pedro Piscinato. Matou ali a tentativa da equipe da casa de sair jogando. O André Lima primeiro tentou de perna esquerda, não logrou êxito e depois acabou cometendo a falta. E um detalhe, Batistão, bom número de torcedores ponte-pretanos lá no estádio 1º de maio. Um domingo frio, meio tempo nublado e a torcida ponte-pretana foi até o ABC. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10h40, primeiro tempo. Conferindo o placar na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo. São Bernardo 0, Ponte Preta 0. Olha, 10 minutos, Morumbi, São Paulo e Bahia 0-0, 20h30 em Mirassol e Corinthians. Um abraço para o Carlos Alberto lá de Olambra. Bandeirantes FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Placar de 0-0, domina o time do São Bernardo, toma a iniciativa pela ponta canhota, vem parar, ele recua e solta o jogo para Robson. Time do São Bernardo domina, vem para dentro do círculo central com Gemerson, abriu lateralizando a jogada para Rodrigo Ferreira, preparou o cruzamento lá na ponta direita, 11 minutos passados do primeiro tempo, 0-0, a bola volta, domina, outra vez Gemerson abriu na ponta, vem o cruzamento na área, chega de cabeça lá atrás para tirar. Afasta Lucas Cunha, a bola vai para fora pela linha de fundo, é escanteio para o Berdô. Mais uma tentativa de chegada dos donos da casa, mais uma vez pelo lado direito. Tentativa de cruzamento do Rodrigo Ferreira, corte providencial do Lucas Cunha. E é o próprio Rodrigo Ferreira quem vai fazer a cobrança do primeiro escanteio da partida. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências. Ou no WhatsApp, site e app, abra sua conta no Sicredi. Escanteio para o São Bernardo, Rodrigo Ferreira, pé direito, cruzou na área, passa por toda a extensão da área, sobra ainda com o time do São Bernardo pela esquerda, vem Pedro Vitor, limpou o pé direito, bateu, foguinho de cabeça, tocou, entrou, é gol! Gol! Do São Bernardo! Na marca de 13 minutos passados do primeiro tempo, após a cobrança de escanteio do Rodrigo Ferreira, a bola passou por toda a extensão da área, sobrou do lado esquerdo, Pedro Vitor fez o cruzamento no bico esquerdo da pequena área e Foguinho apareceu desviando de cabeça, mata toda a zaga do time da Macaca e a bola entra, vai pro fundo do gol, bateu no poste antes de entrar.
Gol do Verdô. Foguinho abre o placar do jogo no 1º de maio. São Bernardo 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Pedro Piscinato. O detalhe é o vacilo do André Lima. Era ele quem marcava o Foguinho ali. O capitão camisa 8 da equipe do São Bernardo foi mais rápido, foi mais inteligente. O André Lima não acompanhou, não subiu para dividir. E aí o Foguinho, com seu 1,80 m, fez o gol de cabeça, abrindo o placar no estádio 1º de maio. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Sai na frente o time do São Bernardo e a ICH. Esse é o pior dos mundos. O técnico colocou mais um volante exatamente para evitar esse tipo de situação em CH. O número de zagueiros ou de volantes não determina se o time é mais seguro defensivamente. O time até está marcando bem, mas numa jogada individual, um cruzamento perfeito, o Foguinho fez a penetração dentro da área e fez um gol de costas de cabeça. Isso não pode acontecer. Você joga fora de casa, toma um gol de cabeça de costas a 15 do primeiro tempo, tudo fica mais complicado a partir de agora. E para você, Gleger, a tentativa do treinador da Ponte fracassa miseravelmente. A Ponte toma o gol, hein, Gleger? Exatamente. Agora ele vai ter que pensar numa alternativa, né? Agora, tô com o CH nessa, né, cara? Não pode tomar o gol que tomou, né? Aí é desatenção, é falta de estar bem posicionado, né? O erro. E vem o time da Ponte, domina, partiu o Ponte, que ele entrou na área, limpou na perna direita, chega, tira, afasta Gemerson. Rodrigo Souza roubou uma bola na intermediária e acionou rapidamente o Potker, mas ele acabou se enrolando todo com a bola, hein, Pedrão? É isso, uma jogada que nasceu de uma luta, de uma batalha do Rodrigo Souza, que inclusive já defendeu o São Bernardo. Potker estava dentro da área no momento em que ele ia fazer o passe para o Diego Tavares, foi travado, 1-0 para o Bernô. E vem o time da Ponte outra vez. Rodrigo Souza deixou a bola passar para Potker. Ele domina, recolhe, tocando para Diego Tavares. Abriu na ponta para Thales. Chega rasgando o Augusto, toca para fora. Thales tem pressa, cobra, arremesso lateral para Tavares, bate cruzado. Ele reclama que a bola bateu no braço do adversário. Chegou, dominou Tavares, cruzou para trás, cruzamento horroroso. Em cima da marcação, chega bem lá atrás do Miraíma. Gira em cima do próprio eixo. Saiu com Pedro Vitor lá pela lateral no campo de ataque. Ele avança, vai embora. Levou na perna direita, tentou passe à frente e errou completamente. Seguindo o Gleger, completando aí o seu raciocínio. Batistão, é isso. Ele vai ter que rever agora, mas o erro foi de posicionamento. A Ponte está marcando bem, né? Em alguns momentos as linhas bem próximas. Agora, erro de posicionamento. Deixaram o Foguinho sozinho. O cara fez o gol de costa, né? Então, realmente foi um erro. E a Ponte agora tem que se reorganizar dentro do jogo. Logos Materiais Elétricos, empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos. Augusto tira a bola lá atrás, faz o passe para Romisson, abriu pela esquerda, Rodrigo Souza chega rachando, tira. A Ponte tem a posse de bola. Domina, vem pro jogo. Lançamento pela meia direita, na bola. Murilo Cavalcante para fazer o passe curtinho dentro do círculo central. Escapa da marcação. Brian Borges, falta nele. O jogo já tinha sido paralisado. Falta para Macaca, Pedrão. E o Fabiano Monteiro dos Santos, o árbitro até sinalizou que o Brian Borges foi empurrado ali. Esse que é o primeiro jogo do árbitro nesta Série B, Batista. 18 do primeiro tempo, 1-0. O time do São Bernardo vai vencendo o jogo. Gol de Foguinho.
Thales faz o passe por dentro. Na bola, Murilo tentou o contato para Potker no meio do caminho. Apareceu lá atrás. Afasta Augusto, tira, vem no contra-ataque o time do Bernou. Tá vencendo o jogo, placar de 1-0. Domina Chaporã, passa o pé direito em cima da bola, rola em cima do Rodrigo Souza, que volta para marcar ali pela direita. Vem para Miraíma atrás pela esquerda, Robson, e ainda mais atrás, agora dentro do círculo central. Lançamento do Gemerson pela direita para Rodrigo Ferreira. Volta no autor do gol, Foguinho. Domine, recebe, recua Gemerson. Trabalha o jogo entregando pela esquerda para Robson. Robson para Gemerson. Para Foguinho, que busca o serviço lá pela direita. Lançamento no campo de ataque. Lançamento para Daniel Amorim. Ele fica caído, reclamou, mas retoma a ponte. Não consegue sair lá de trás. Agora tira Rodrigo Souza para Brian Borges. Lançamento cumprido pela ponta para Potker. Subiu o pano. Estava impedido o centroavante da Macaca, hein, Pedrão? É isso, a tentativa de jogo rápido ali do Brian Borges, ligando o William Potker, mas a Neuza Inês Bach já havia marcado impedimento do camisa 9. Informação, Edu Pinheiro. Olha, Morumbis, gol do São Paulo, Arthur atacante em São Paulo, 1, Bahia 0, 18 do primeiro tempo. Rádio Bandeirantes Campinas, FM 85,7, diariamente necessária. Foco total em você. A bola bateu na sua senhoria, o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos. E aí vai ser colocada a bola ao chão em posse do time que estava com ela. Justamente o time do Bernou. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA /MF 2093 2024. Domina, tenta o jogo o time da Macaca. Brian Borges se gira em cima da marcação. Foi derrubado e vai sair cartão. Foguinho atropelou o jogador da Macaca. Ele contesta, protesta, balança a cabeça em sinal de negativo, mas o cartão já está aplicado. E muito bem aplicado. O Brian Borges girava em cima do volante da equipe do Bernou e iria sair em velocidade. Foi agarrado, puxado pelo Foguinho, que está amarelado, camisa número 8. Linguiça calabresa Seara. Carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B em São Bernardo do Campo. São Bernardo 1, Ponte Preta 0. Maracanã, Pedro marcou, Flamengo 1, Vasco 0, Morumbis. Arthur marcou, São Paulo 1, Bahia 0 na Série B. Bosquilha, logo a 4 minutos, gol olímpico. Operário 1, Londrina 0. Domina o time da Ponte, se manda no campo de ataque. Murilo faz o passe para Brian Borges. Ele não avança, prefere toque recuado para Márcio Silva. Dali para Kevson. Recolhe no campo de ataque lá pela esquerda. O time da Ponte vai descendo. 22. Perde o jogo. Primeiro tempo. A bola vem pela direita. Lucas Cunha lateralizou a jogada para Rodrigo Souza. Faz um bom passe na entrada da área. Murilo pela direita. Thales fez o cruzamento. Brian Borges girou, bateu. Desviada em Gemerson. Vai fora. Escanteio para Macaca bater, Pedro Pecenato. E a torcida da Macaca presente no estádio 1º de maio pula, empurrando a Macaca em busca do empate. A jogada que nasceu pelo lado direito, Brian Borges tentou a finalização, foi travado. Escanteio para Macaca, Murilo Cavalcante na bola. Murilo Cavalcante na bola, levantamento lá pela esquerda. Se fosse no Majestoso, seria no gol da linha do trem.
Autorizado Murilo, pé canhoto, cruzou na área para Márcio Silva, jogo parado, falta no zagueiro do Verdô. É isso, falta no Augusto, o próprio Márcio Silva ali, no momento em que a bola chegava próximo a ele, agarrou ali, acabou derrubando o Augusto, zagueiro da equipe do São Bernardo. Falta na grande área do goleiro Alex Alves. Augusto tem 29 anos, 1,86 m, formado na base do Palmeiras. Oi! Amigo Batista. Oi, Edu. Uma informação, eu tô que nem a Rádio Camanducaia. O jogo do São Paulo não é no Morumbi, é em Bragança Paulista. Tá 1-0 pro São Paulo. Em Braga. Eu tô que nem a Rádio Camanducaia, assim, o cara foi pro Morumbi, né? Aí entrou, falou, conversando com o plantão. Estamos aqui no Morumbi, mas não tem ninguém para pôr Fiat. Aí o plantão, o fulano, não é no Morumbi, é em Bragança. Queira me desculpar, estaremos comando para Bragança Paulista. Você sabe que isso aconteceu na real, viu, Edu? Não brinca. Oswaldo Maciel foi pro Morumbi, achou estranho, né? Porque não tinha nenhuma movimentação, o estádio estava apagado. Ligou para a rádio e a rádio informou que o jogo era no Pacaembu. Maciel, grande narrador, mas um cara completamente desligado, né? Então foi no estádio errado. Acontece, Edu. Não brinca não. O que é isso? Essa da Rádio Camanducaia era um jogo em Oslo. E o narrador foi sozinho, né? Não tinha nenhum companheiro de transmissão e aí ele não conseguia. Primeiro não conseguia achar o local, né? A cidade do jogo. Oslo, que ninguém conhece Oslo, ninguém nem sabe a capital de Oslo. E aí ele conseguiu achar a cidade, mas depois não conseguiu achar o estádio, ligou da praça. De uma praça para saber se na rádio alguém sabia onde é que o jogo seria realizado. Grande Rádio Camanducaia, um humor extraordinário no rádio. Placar de 1-0, o time do São Bernardo está vencendo o jogo. Domina pela direita, Rodrigo Ferreira para Foguinho, volta no Rodrigo Ferreira. Na direita, Rodrigo Ferreira para Foguinho, ele vai recuar para Gemerson. Gemerson para Augusto, domina lá no campo de defesa. Aliás, é o seguinte, quero me associar ao Edu Pinheiro, que ainda no Concentração desejou as condolências, né, à família enlutada do Poli. Poli, grande Poli, né? Tinha uma churrascaria maravilhosa, foi diversas vezes amigo de quase todos os cronistas esportivos, Churrascão Poli. E vem, domina pela esquerda, batida, pegou, chute de Echaporã, Diego Silva, saiu fraco, mas o Diego Silva fez a defesa. Então fica aqui também, né, os meus sentimentos, que Deus o receba. Poli, aí na sua infinita misericórdia, dê forças à sua família, para que eles possam suportar esse momento de dor, falecimento do Poli no dia de hoje. Bom, Glegg, essa defesa aí, o que você acha? Dá para constar como defesa ou não o chute do Echaporã? Dá para constar, mas o grau de dificuldade é baixíssimo, né? 7,22. Domina lá atrás, sai jogando o time da Macaca, tá perdendo o jogo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B em São Bernardo do Campo. São Bernardo 1, Ponte Preta 0, Edu. E com essa derrota, a Ponte se mantém na 16ª posição, a primeira fora do Z4, hein? Flamengo 1, Vasco 0 em Bragança. São Paulo 1, Bahia 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Lucas Cunha domina, o time da Ponte vem para o campo de defesa. Lançamento pela meia direita, Brian Borges meteu o pé canhoto, inverte lá pelo lado esquerdo. Kevson preparou o cruzamento, fez o levantamento na área, no desvio, vai embora. Brian Borges chegou batendo, a bola passou por cima do travessão e saiu pela linha de fundo. Que perigo, por pouco. Por muito pouco, a Ponte não empata o jogo, Pedro Piscinato. Boa chance da Macaca, um ótimo cruzamento do Kevson. Brian Borges conseguiu se desmarcar da marcação, finalizou de perna esquerda, mas a bola passou por cima do gol do Alex Alves. Segue 1-0 para o Bernô. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Lucas Cunha, levantamento na área para Potker, passa por cima dele. Chega Alex Alves para pegar, pega e domina lá atrás o goleiro do São Bernardo dentro da sua área de meta. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas e temperos harmoniosamente equilibrados. E olha o Ponte, dominou, Murilo tocou para Potker, abriu para Diego Tavares, lá na ponta direita, pé direito, cruzou na área, Alex Alves subiu, pegou e não soltou o Pedro Piscinato. A gente viu uma melhora da Ponte Preta, chegando pelos dois lados do campo, pelo lado direito com o Tavares, pelo lado esquerdo com o Kevson também. Tá faltando acertar no último toque para a Macaca conseguir empatar o jogo no ABC Paulista. Carlos Henrique, o bate pesado, 30 do primeiro tempo, 1-0 e o jogo CH. A Ponte está organizada, ela está, como disse o Pedrinho aí, jogando pelos dois lados do campo. As duas vezes que jogou por dentro, o Brian Borges finalizou dentro da área. Isso mostra o quão ele faz falta na armação. Depois desse lance, Batista. Cruzamento no Pará na entrada da área. Rodrigo Souza chega, afasta. Diego Tavares puxa o rápido contra-ataque, lançando no ataque. Partiu, vai pra bola, Potker. Levou pro fundo, pé direito, cruzou em cima do Augusto. Chegou fechando, a bola saiu, foi embora. Escanteio para Macaca bater. Boa jogada e o Potker a todo momento ali segurando para não estar impedido. Bom passe do Diego Tavares. Potker conseguiu invadir a área e no momento em que tentava o cruzamento, o Augusto cortou. Escanteio para Macaca pelo lado direito. Escanteio para Macaca, vai para a bola para fazer o erguimento na área. Murilo Cavalcante, zagueirada da Ponte lá dentro. Não cruzou, Murilo Cavalcante jogou para o adversário. Que coisa impressionante. Isso aí era o que? Uma jogada ensaiada, tabelar com o adversário. Ora, mas que coisa ridícula fez o Murilo. Olha o que ele arrumou aí, ó. Um contra-ataque, levantamento na área, Lucas Cunha tirou, Pedro dominou, Pedro Vitor limpou, arrumou pro pé direito, bateu pro gol, a bola vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, é tiro de meta para a Macaca bater. Ridículo essa jogada da Ponte Preta. O Murilo Cavalcante não conseguiu fazer a jogada ali com o Diego Tavares. O São Bernardo armou o contra-ataque e quase que amplia o placar. Simplesmente lamentável. Olha, futebol tem umas coisas que eu não consigo entender, né? Por que cobrar esse escanteio dessa maneira? Escanteio tem um jeitão de ser cobrado, né? É o cruzamento na área para que alguém meta de cabeça. E a zagueirada estava toda lá. Diego Tavares vai para o campo de ataque, pé direito, cruzou para Brian Borges, a bola passou por cima dele, sobrou lá pela esquerda no cruzamento, Kevson tira, afasta a defesa do Bernô, meteu para a linha lateral, mas o árbitro pegou ali um toque do jogador da Ponte, hein? Brian Borges reclama. Mas ele deu arremesso dizendo que a bola raspou no Kevson. A sua informação é do Pinheiro. Olha, na Série B lá em Ponta Grossa, segundo gol do Operário, Ailon. Operário 2, Londrina 0, 29 do primeiro tempo. E o detalhe, a derrota do Londrina contribui para que a Ponte não entre nesse momento no Z4.
Logos Materiais Elétricos. As melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. E cobre qualquer oferta da concorrência. Logos na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Murilo domina, solta o jogo atrás, arranca no campo de ataque, vai para André Lima, solta o jogo pela meia esquerda para Brian Borges, lateralizou a jogada para Kevson, volta no Brian Borges na meia esquerda, dali outra vez para André Lima, faz o passe pela direita para Lucas Cunha, abriu na ponta pela direita para Thales, ele não avança pela ponta, prefere centralizar o jogo para André Lima, na ponta direita agora para Diego Tavares, rolou por dentro, vai para a bola, André Lima limpou, abriu na ponta direita, Thales vai para evitar a saída, não conseguiu, mas como a bola de raspão tocou no Augusto, então é escanteio para Macaca bater, Pedrão. É isso, terceiro escanteio para Macaca, novamente o Murilo na bola de perna esquerda, vamos ver o que vai sair agora, hein, Batistão? Murilo vem pra batida, o time da Ponte vai lá pra dentro da área, vai povoando a área do Bernô. Murilo partiu, levantou na área, subiu Augusto de cabeça, tira, afasta a bola, volta reboteada, André Lima abriu na ponta direita para Murilo, que cobrou o escanteio, já estava por lá, que drible no Pedro Vitor, pé direito, bateu cruzado, Alex Alves, pelo alto, pegou firme, caiu com ela, batida, agora foi bem o Murilo Cavalcante, né? Mas enfrentando o Alex Alves, que é um bom goleiro que pegou. Foi muito bem o Murilo, um drible curto ali, driblando o defensor da equipe do São Bernardo. Infelizmente, na hora do cruzamento, a bola foi fechada. O Alex Alves, que é um grande goleiro, saiu muito bem. Segue 1-0 para o São Bernardo. Nossa área de segunda a sexta, das 11h30 até o meio-dia. Programa compacto e informativo, com a apresentação de Carlos Henrique, o bate pesado. Gleger Zorzin, a Ponte melhorou um pouco, tá perdendo o jogo depois desse ataque, você fala, se manda Romisson, vai pra ponta, soltou por dentro, Pará já está na área, bateu, bola cruzada, tira lá atrás, voltou, pé direito, batida do Rodrigo Ferreira, vai pra fora. Pancada de perna direita, a bola saiu à esquerda de Diogo Silva, passou lambendo o poste, que perigo, é tiro de meta para Macaca. Tiro de meta para Macaca, o Diogo Silva estava ligado, foi ali, pulou próximo à bola, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. O São Bernardo, que com esse resultado vai chegando aos 13 pontos e assumindo a vice-liderança da Série B. E aí, Gleger, 1-0, a Ponte perde o jogo, mas melhorou. Sim, melhorou, Batista, melhorou. Tá jogando melhor. Ela se reorganizou depois do gol tomado, né? Do gol sofrido, que foi uma falha incrível do sistema defensivo. Tá organizada a Ponte nesse momento. Agora, precisa ter um pouco mais de tranquilidade, né? E contundente na hora que tem a bola à frente. Tá faltando só isso, para que a Ponte possa empatar o jogo. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Já intervalo inteligente. Comando aqui na Bandeirantes do incomparável Edu Pinheiro. Domina, Pará, recua, não avança, toca para Alex Alves. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Placar de 1-0, o time da Ponte segue perdendo o jogo. Vem de 2 vitórias consecutivas e hoje está perdendo para o Bernô. Saiu jogando lá atrás o Kevson, escorregou. E vem o time do São Bernardo, cruzamento na área, chegou finalizando.
Romilson mais atento, Diogo Silva bem posicionado, pegou e não soltou o Pedro Piscinato. E mais uma vez uma falha defensiva da Macaca, o Romilson consegue driblar ali, virar, melhor dizendo, dentro da área da Ponte Preta, consegue a finalização e o São Bernardo já tem a bola novamente. E Chaporã tentou o passe por dentro para Pedro Vitor, a Ponte retoma. Kevson vem lá atrás, 38 minutos do primeiro tempo. Recebe Kevson, avança no campo de ataque, fazendo passe para Brian Borges. Ele domina bem, rente, arrisca lateral. O toque é por dentro, vem pela meia esquerda. Recebe Murilo Cavalcante para fazer o passe. Trabalha André Lima, abriu na ponta direita para Diego Tavares, preparou o cruzamento, pé direito para Potker na área, girou, bateu para fora. A bola desviada na zaga, saiu. Escanteio para Macaca bater Pedro Piscinato. O Potker tentou ali de perna direita, a bola acabou acertando o Gemerson, zagueiro da equipe do São Bernardo. Quarto escanteio para Macaca, Murilo de perna esquerda é quem vai fazer a cobrança. 39 é agora a hora do empate. Murilo, cobrança de escanteio, pé canhoto direto, tentou o gol olímpico, Alex Alves. Atento, ligado no centro do gol, pegou, saiu jogando errado. Jogou, Thales dominou, vem de novo pela direita, Murilo tentou o cruzamento. A bola tocou em Miraíma, escanteio, novo escanteio para a Macaca bater. Foi esperto o garoto Thales, que no momento em que o São Bernardo tentava sair jogando rápido, contra-ataque rápido, ele roubou a bola, acionou o Murilo, que ganhou escanteio. Escanteio para Macaca, Márcio Silva e Lucas Cunha na área. Murilo vem para a cobrança de escanteio, momento de grande expectativa, a hora do empate, partiu o pé canhoto, levantou na área, em cima da marcação, subiu lá atrás, Daniel Amorim ajudando a defesa, afasta, tira, Kevson, pegou o rebote, dominou, cruzou na área, tirou foguinho, voltou Diego Tavares, tentou bater, bateu prensado, tenta a recuperação, André Lima, o árbitro parou, marcou, era o Lucas Cunha. E a falta para o time do São Bernardo bater, Pedrão. Na minha visão, errou o árbitro Fabiano Monteiro. Uma disputa normal entre o Lucas Cunha e também o jogador do São Bernardo. Na verdade, eu acho que o jogador do São Bernardo escorregou, já estava caindo. O camisa 89, Daniel Amorim. Falta para o São Bernardo no campo de defesa. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E tá caído o Alex Alves, hein? Tá sentindo alguma coisa. O goleiro tem essa prerrogativa. Parece que foi um pisão. Vai lá o Fabiano Monteiro dos Santos. E fica ali estendendo a mão, né? Tá tentando levantar o Alex Alves. Só que a dor é subjetiva, né? Se o goleiro tá dizendo que tá sentindo, o árbitro não é médico. E mesmo que fosse, ainda assim, ele não pode saber se o goleiro tá sentindo ou não. A única coisa que ele pode fazer é autorizar o departamento médico de entrar em campo. E é isso que ele faz. É isso que ele faz. Nesse momento, o goleiro Alex Alves está caído, recebendo atendimento médico. E aí o Ricardo Catalá aproveita para conversar com seu time. Chama ali o Echaporã, Dudu Miraíma, também o Daniel Amorim, e orienta os seus jogadores de ataque. Você fez muito isso, né, Gleger? Ganhando aquela hora de dar aquela miguelagem, né? Nossa! É o momento, Batista. 42, né? O CH gosta, hein? Meu 42, 1-0. Jogo em casa. Né? Aí pode ter pisado na unha dele, ele vai cair, olha lá. Pra mim também foi um pisão, mas... Miguezão, hein? Conheço bem isso aí, viu? O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade. Para você e seu dinheiro, conta com o Sicredi. 42 minutos, placar de 1-0, o time do Berdô vai vencendo a partida. São 42
mas os acréscimos tem um tempinho aí, o ideal, tudo na vida existe o ideal e o possível. O ideal seria a Ponte ainda tentar um empate no primeiro tempo para virar assim, para no segundo tempo aí buscar a vitória. E vem o Berdô, domina Pará, fez o passe por dentro para Daniel Amorim. Ele volta pela meia, Miraína distribui o jogo lá pela direita para Rodrigo Ferreira, para Miraíma. Solta o jogo pelo lado esquerdo, olha o Augusto, onde está o zagueiro. Lá na intermediária adversária, meteu o pé canhoto, virou pela direita, Pedro Ferreira cruzou na área. Tentou chegar finalizando, não conseguiu Echaporã, mas a bola ainda sobra com o Berdô. Augusto briga pela posse da bola, perdeu, mas ganhou na sequência, vem de trás, Pedro, perna direita, pancada, espalma, Diogo Silva. Pedro Ferreira mandou uma paulada de perna direita, uma bola forte. Ela veio rodando cheia de guizos. E o Diogo Silva faz a defesa. Escanteio para o São Bernardo bater. E mais uma vez o lance nasce de um passe errado do Murilo. Já perdi as contas da quantidade de passes errados do camisa 20 da Macaca. Escanteio para o Bernô. Berdô cobra o escanteio, a bola veio na área, chega lá atrás, Potker para afastar, tira. Vem na bola, domina Brian Borges, puxa o contra-ataque do time da Macaca. Abriu para Diego Tavares lá pela ponta canhota. Recolhe, sai da marcação do primeiro, também do segundo, soltando para Brian Borges. Vem por dentro, pé direito, bateu para fora. Pela linha de fundo, Gleger Zorzin. Conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Diogo Silva. Foi meio em cima dele ali, né, Batista? Mas foi uma defesa importante. 7,64. Mais Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadaservas.com.br. Mais 2 no Additional Time, mais 2 minutos, portanto, para Macaca tentar empatar esse jogo. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Logos, lá do Nivaldão. Alô, Nivaldão, a Flávia Letícia, as filhas do Nivaldão, eles que comandam a Logos. 1-0, o time do São Bernardo vai vencendo o jogo. Edson faz o passe pela meia, se manda o time da Macaca, é um sprint para empatar. Diego Tavares solta o jogo para Thales pela direita, ele não avança, sempre toca por dentro, busca Lucas Cunha. Dali soltando para Márcio Silva, o time da Ponte agora está inteiro no campo de ataque. Vai espremendo o Bernô. Domina, se manda no campo de ataque, vem para a bola André Lima. Para Thales, ele limpa, carrega em cima da marcação, pé direito, bateu cruzado em cima da marcação, a bola volta. Reboteada pela direita, Lucas Cunha, nossa, que cruzamento horroroso. É tiro de meta para o São Bernardo bater, Pedro Piscinato. Como você disse, o time inteiro da Ponte estava ali no campo de ataque. Aí o Lucas Cunha olhou, viu o Potker, viu o Brian Borges dentro da área e falou: vou tentar achar esses jogadores. Pegou muito mal na bola, desperdiçou a chance. 1-0 para o São Bernardo. Portal carlosbatista.com.br. Todas as notícias diárias do Guarani Ponte Preta e Guarani no portal mais completo sobre os times de Campinas. Acesse, saiba mais. Apita o árbitro. Fabiano Monteiro dos Santos termina o primeiro tempo no 1º de maio. São Bernardo com gol do Foguinho. Tá vencendo o jogo. São Bernardo 1, Ponte Preta 0. E vem aí o intervalo inteligente aqui na Rádio Bandeirantes com o incomparável Edu Pinheiro, diz aí, Edu. Olha, muito bem, não é bem assim, você vai envelhecendo, vai ficando incomparável. Ô Pedrão, o Foguinho aí, tem fogo no cabelo, fogo na barba, mas o cara, olha só,
A silhueta de foguinho. Você viu, Edu? Pelo amor de Deus, rapaz. Tá bem explicado, ó. Muito bem. Não precisa nem explicar o apelido, né? Você tá de olho no Murilo, né? Murilo Cavalcante, hein, Pedrão? Murilo. Murilo foi cobrar o escanteio, Murilo. Como tá jogando a Ponte, Pedro? Ponte Preta de Diogo Silva, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevson, André Lima, Murilo Cavalcante, Rodrigo Souza e Brian Borges, Diego Tavares e William Potker. Repita a informação, daqui 5 dias, sexta-feira, sextou. Será que vai sextar na Ponte, Pedro? Repita a sua notícia aí. Foi o prazo dado pela diretoria Ponte Pretana para pagar pelo menos uma folha salarial. Na próxima sexta-feira, dia 8 de maio, até a sexta-feira seguinte, dia 15 de maio, nesse intervalo aí de uma semana, é o prazo que a diretoria Ponte Pretana deu aos jogadores para o pagamento de uma folha salarial. Na segunda-feira amanhã você vai falar, na terça você vai repetir, quarta você fala de novo, e quinta, você vai até quinta-feira você vai falar. E todo dia vai ter ouvinte mandando mensagem e a gente vai estar respondendo nossos ouvintes. Isso, até sexta-feira, você vai sonhar com a sexta-feira. Se sexta-feira não sair alguma coisa, pelo amor de Deus. Bom intervalo, Pedro. Valeu, Edu, grande abraço. Você também, eu começo com o Gleger Zorzin, e aí, 1-0, a Ponte teve pouca chance, né, Zorzin? Olha, que chance. 31 minutos, foi 28, foi um cruzamento do Kevin, o Brian Borges tentou, foi por cima do travessão, o goleiro não fez nenhuma defesa, não sei cruzamento, pegou escanteio, agora chute frontal mesmo, fora da área, não teve o Gleger. Zorzin. Tô sem retorno aqui, viu, Edu? Tá sendo. Tô sem retorno aqui. Diga. Mas você tá me ouvindo aí? Se você me ouve, vamos lá, Edu, para falar desse primeiro tempo. Depois o pessoal da técnica dá uma olhadinha no meu retorno aí, tá? Edu, a Ponte tomou um gol, né? Toma um gol e, assim, numa falha do sistema defensivo, erro de posicionamento. Ela estava bem organizada, ela tinha um volume legal de jogo. E aí acaba tomando um gol num momento delicado da partida, né? Começo ali, logo no início. E aí você tem que mudar um pouco a estratégia. Eu acho que ela sentiu, num primeiro instante, o gol. Depois se estruturou, se reestabilizou, principalmente no aspecto emocional, e conseguiu controlar o jogo. Conseguiu criar algumas chances, criar algumas oportunidades. Eu acho que falta um pouco de tranquilidade, falta um pouco de calma para o time da Ponte, para ela tentar evoluir as jogadas, para ela tentar na última bola pôr o Potker em condição, pôr o próprio Tavares também, né, para esse último terço do campo. Né? O Brian precisa participar um pouco mais, em alguns momentos ele vem por dentro, mas ele é um jogador também que sai de dentro para fora para fazer esse terceiro homem no ataque em alguns momentos. Prefiro ele por dentro, fechando o losango. A Ponte não jogou mal o primeiro tempo, tá faltando um pouquinho mais de calma e claro e óbvio que agora o Rodrigo vai ter que sair um pouco mais para tentar empatar o jogo. Primeiro tempo razoável da Macaca, e se não tivesse tido aquele problema no gol do São Bernardo, Edu, poderia ter dito que seria um primeiro tempo bom da Macaca. Bom, é o seguinte, olha, no Brasileirão, intervalo Maracanã, Flamengo 1, Vasco 0, em Bragança Paulista, São Paulo 1, Bahia 0, na Série B, intervalo de Operário 2, Londrina 0. Olha, a Ponte perdendo 1-0, a Ponte é 16ª colocada, o primeiro clube fora do Z4, e essa derrota do Londrina para o Operário contribui para que a Ponte não entre no Z4. O Goiás está abaixo da Ponte, mas acabou perdendo ontem. Londrina está perdendo 2-0. CRB e América Mineiro vão jogar, mas estão com 2 pontos. Mas pode chegar a 5, não ultrapassam a Ponte. Então a Macaca se sustenta na 16ª colocação. Já, CH comenta, hein? Gol do Foguinho a 13 minutos. Surgiu um cruzamento e aí o Foguinho de costas acabou cabeceando. Cabeceou para trás e aí enganou aí o Diogo Silva, bateu na trave e entrou. E já o CH comenta, por enquanto 1-0 São Bernardo. Rádio Bandeirantes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para
Cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Tem futebol na Bam Bam Bam. Carlos Batista. Parou o cruzamento, fez o levantamento na área, no desvio, vai embora. Brian Borges chegou batendo, a bola passou por cima do travessão e saiu pela linha de fundo. Que perigo, por pouco. Por muito pouco, a Ponte não empata o jogo, Pedro Piscinato. Muito bem, 1-0 São Bernardo. E agora quem vai comentar? Quem? E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O bate pesado. 1-0 São Bernardo, CH. Faltou efetividade para a Ponte, né? Defensivamente o time estava organizado, mas cometeu 3 erros, que quase custaram 3 gols. Custou 1, mas em 2 momentos de bola perdida, de saída de bola, de desatenção, de erro de passe, a Ponte poderia ter tomado mais do que 1 gol. Com a posse de bola, o que está faltando é um verdadeiro desperdício, o Brian Borges aberto pelo lado esquerdo. Até acho que o Rodrigo Souza está fazendo um jogo bem razoável, não é? O Murilo um pouco abaixo, não é? O André Lima está sumidão no jogo, né? A Ponte chega, está organizada, está calma, errando poucos passes, isso é muito importante. Agora não pode dar os vacilos que a Ponte deu no começo do jogo, né? Depois que o São Bernardo fez 1-0, a Ponte mandou no jogo, mas sem efetividade. Bola foi para o lado esquerdo, foi para o lado direito, jogada de linha de fundo, escanteio, tudo aquilo que o Carlos Batista narrou no primeiro tempo. Mas chance mesmo, aquela chance de poder empatar o jogo, eu não vi. Então, eu faria uma mexida, não é? Tiraria um dos volantes ou um dos meias para colocar o Luiz Felipe aberto pelo lado esquerdo. Traria o Brian Borges por dentro, porque ali precisa de um jogador e está dando para transitar entre as linhas, a primeira e a segunda linha. Então, o Brian Borges recebendo naquela zona, que é justamente bem próxima da grande área, olha que tem chance de sair coisa boa.
Então, porque a Ponte joga muito lateralmente, mas por dentro não tem penetração. E o São Bernardo não marca tão bem assim, não. Então é possível. Então o jogador, tecnicamente, que está menos agradando, está jogando mal, não. Mas é o Murilo. Então eu traria o André Lima para ser o parceiro ali do Rodrigo Souza, colocaria o Luiz Felipe do lado esquerdo e traria o Brian Borges por dentro. É isso que eu faria. Tá fácil de arrumar, Edu. O São Bernardo é um bom time, agora está jogando no erro da Ponte, trouxe as linhas para baixo, né, para trás, está apostando na velocidade do Pedro Vitor, do Ichaporã, mas no primeiro tempo eles tiveram oportunidade, mas foram bem marcados. Não está difícil arrumar. A Ponte só não pode perder a organização e a calma. Calma que teve nesse primeiro tempo, principalmente depois que tomou o gol. Vamos ver como é que o time vai voltar para o segundo tempo. Jogo difícil, jogo complicado, que os jogadores, como a gente destacou, né, Edu, na feitura do gol do Foguinho, de cabeça, de costas, ali faltou um jogador chegar junto e não permitir o cabeceio, né? Ele que é volante, veio para dentro da área, tudo bem que era bola parada, mas não pode tomar esse tipo de gol. Não pode acontecer. Não é? Vamos ver se no segundo tempo o time volta melhor e eu mexeria em um apenas. Luiz Felipe para o segundo tempo. Olha, tem ouvinte aqui, Rodrigo Souza tem que sair, não produziu nada. E o Laco tá dizendo aqui, Foguinho já fez gols nos times de Campinas. Ô Pedrão, você me ouve, Pedro Piscinato? Sim. Vamos ao banco aí, descreva o banco e a posição. Guilherme Viana, goleiro. Guilherme Viana, goleiro. Lucas Justen, lateral direito. Luiz Felipe, atacante. Diego Porfírio, lateral esquerdo. Danilo Barcelos, lateral esquerdo. O Everton, zagueiro. Miguel, atacante. Jonathan Cafu, atacante. Brandão, centroavante. Palácios, zagueiro. Daniel Baianinho, atacante. E Tarek, volante. Dois lateral esquerdo, hein? Dois laterais esquerdo, um volante. Mas o Danilo Barcelos, ele faz outra função, né? Se sobrar pra ele, acho que joga já de foi meia. Testado ali como zagueiro, um terceiro zagueiro. Lucas Justen, diria CH. Lucas Justen. Jonathan Cafu, diria CH. Cafu. O Brandão ainda está em observação. Palácios, ele veio do Bragantino, né? Era zagueiro. É isso, fez apenas um jogo naquela partida onde a Ponte Preta foi eliminada pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil, mas depois não foi mais acionado. O Palácios, qual é a nacionalidade dele? Ele colombiano. Colombiano. Isso. Outro também que entraria na entonação do CH. Da Baianinho. Ah, Baianinho. Segura o Baianinho. O Tarek é o que é mesmo? Tarek é volante. Tá. E o Miguel, aquele menino que fez gol contra o Náutico. É isso, Miguel atacante, garoto da base. Mas sumiu também, não? O Miguel... nos últimos jogos ele até vem sendo relacionado, entrou na última partida contra o América Mineiro e um detalhe, toda vez que entra bem o garoto Miguel. O CH, o Maurício da Vila Teixeira passa aqui no WhatsApp, tá reclamando do Thales, que o menino é muito fraco, não apoia. Você concorda, CH? Ele tenta, né, Edu? Ele tenta. É o que temos para o momento, né? É melhor ele do que o Justen, com toda a certeza do mundo. Mas que ele precisa melhorar não só no ataque, apoia pouco, mas não marca tão bem assim. Ele acabou de mandar aqui, respondendo que te agradece. Porque agora que falou do Lucas Justen, ele falou, deixa o menino, deixa o Thales, não mexe Deixa não. quieto, Edu. Deixa o Justen lá, tranquilinho, descansando, não é? Descansando as pernas e deixa o menino aí que é só orientar direitinho que no segundo tempo vai melhor. Já o Pedro Piscinato informa se tem alteração ou não. O Potker, CH, ele tá jogando do lado esquerdo, é isso? Ele flutua por todas as posições, Edu. Tem hora que ele vem assim buscar a bola na intermediária de ataque. Porque a bola, em alguns momentos, principalmente no começo do jogo, ela não estava chegando para ele lá. Então ele vem buscar o jogo. Então ele joga como 9, como falso 9, como ponta direita, como ponta esquerda. Depende da jogada de ataque. Eu gosto dessa movimentação. Centroavante muito fixo parece poste, entendeu? Eu não gosto de poste. O cara tem que ter efetivamente mobilidade. E o Potker teve no primeiro tempo. Olha o gol do Pedro no Maracanã contra o Vasco. Pedro, fala pra você, viu? É oportunista. Pedrão, você tem notícia de alteração?
A Ponte Preta acabou de divulgar aqui pelo antigo Twitter, atualmente X, substituição na Macaca. Para desespero do CH e também do nosso ouvinte. Saindo Thales, camisa número 22. E entrando Lucas Justen com a camisa número 2. Ele machucou, CH. Não é possível. Não é possível. Justen vai entrar. Meu Deus. Lucas Justen. Atenção, hein? Que horror. Emoção. Vamos torcer para que ele entre bem, Edu. Vamos torcer para que entre bem, né? Mas é um perigo eminente. Mas vocês não acham que deve ter sido algum problema, não viu, Pedrão? Deve ter, acho que machucou. Pode ser. Acredito que sim, né? Não mexeria na lateral direita com o time perdendo, trocar um lateral direito por outro. Olha, é o seguinte, 1-0 São Bernardo, seja o que Deus quiser, e para o segundo tempo, para o show continuar, no microfone Bandeirantes, é ele mesmo, o grande comandante Batista, vai, Batistão! Valeu, Edu, muito obrigado. Edu Pinheiro comandou intervalo inteligente aqui na Rádio Bandeirantes. Já vai começar o segundo tempo no estádio 1º de Maio. A Ponte vai perdendo o jogo, placar de 1-0, tudo pronto. A Ponte vai dar a saída no segundo tempo, já que no primeiro quem deu a saída foi o São Bernardo. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Começa o segundo tempo, a Ponte está perdendo o jogo, placar de 1-0 e modificou o time. Pedro Piscinato, alteração na Macaca. Alteração na Macaca, saiu o Thales com a camisa número 22 e entrou o Lucas Justen com a camisa número 2, substituição na lateral direita da Macaca. Arremesso lateral, Kevson cobra para o time Ponte Pretano, bola recuada. Vem lá no campo de defesa, Lucas Cunha. Para Rodrigo Souza dentro do círculo central. Ele abriu pela direita no campo de defesa. Lucas Justen trabalha na perna direita, solta o jogo por dentro pela meia. Passe errado do André Lima e vem no contra-ataque o time do Bernô. Bola aberta na ponta direita, Pedro Vitor vai pro fundo. Tentou o cruzamento, o Kevson voltou marcando, a bola tocou nele. E saiu, foi embora para a linha lateral. Um princípio ali de discussão entre o jogador Pedro Vitor do São Bernardo e a Neuza Inês Bach. Ele estava reclamando do quê, hein? E vem Pedro Vitor, pé canhoto, cruzou na área. Lucas Justen, tiro de cabeça, completa Tavares para. Pega o rebote, domina, soltando para Foguinho. Autor do gol, para, tenta o cruzamento, vem para Miraíma. Erra o passe. Tira lá atrás André Lima, vem para Brian Borges, domina para o time da Macaca, vem pela esquerda, já passou, pediu, Kevson leva, vai para o campo de ataque, encara a marcação, ajeitou, levou um pouco mais para o fundo, cruza para trás, dentro da área, a bola vem com Murilo Cavalcante, recuando para André Lima, solta o jogo pela meia direita, Lucas Cunha avança no campo de ataque, abriu na ponta, Diego Tavares, pé direito, cruzando na área para Potker, opa! Foi puxado na área, Kevson pegou o rebote, cruzou na área, Lucas Lima ajeitou de cabeça, chegou Brian Borges, faz o cruzamento em cima da marcação, a bola não sai da entrada da área, lançamento completamente equivocado, e aí Pedro Piscinato vai ao desespero, Potker,
Queria o pênalti, tem VAR do jogo. E aí, Pedrão? Tem VAR, o VAR é o José Cláudio Rocha Filho, mas Batistão, vendo esse lance aqui, pra mim o Potker desabou sozinho no chão. Não vi pro chão e nem contato da defesa do São Bernardo. Pra mim, lance normal. E pra você, CH, houve pênalti aí nesse lance ou não? Nada. Gleger Zorzin, pênalti no lance em cima do Potker Gleger. Perdeu o contato do Gleger, o time da Ponte domina, se manda, vem pra bola, Murilo soltando pra Potker. Ele atravessou toda a arrancada na entrada da área, perdeu a bola, voltou Rodrigo Souza pra Diego Tavares, pé direito, bateu, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, bateu forte, cruzado, mas por cima. É tiro de meta pro São Bernardo, Pedro Piscinato. Ponte volta atenta, volta ligada nesse segundo tempo. Tentativa de finalização do Diego Tavares após boa roubada do Rodrigo Souza, e o próprio Rodrigão invadia ali a área e queria que o Diego Tavares devolvesse a bola ali, o que não aconteceu, mas a Ponte Preta cria boas chances nessa segunda etapa. E aí, CH, alteração na Ponte, saiu Thales e entrou Lucas Justen. Vamos torcer para que o Justen faça uma partida que ainda não fez com a camisa da Ponte. Boa sorte a ele, mas o Rodrigo Santana é corajoso. Eu não sei se o Thales saiu machucado, não é? Agora, se for só tecnicamente falando, o treinador da Ponte é corajoso. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do rádio do interior do Brasil. Informações, análise e debate. De segunda a sexta-feira, das 17 até as 19h30. Brian Borges luta pela posse de bola, soltando para André Lima, ele gira em cima do próprio eixo, consegue ganhar na jogada, na tabela, para Potker da entrada da área, vai para o solo Potker. Tá apanhando mais do que tapete em dia de limpeza o Potker. A bola com a Ponte, domina Rodrigo Souza, recolhe para fazer o passe, André Lima vem por dentro, o volante Ponte Bretano para Tavares, ele gira, escapa da marcação que aperta, voltou André Lima na tabela, vem por dentro, tentou a penetração na entrada da área, o Tavares perdeu, parar, tentou sair jogando errado, a bola sobra, domina André Lima, abriu pela direita, vem o cruzamento direto. Chega lá atrás para pegar Lucas Justen. Meteu de canhota, mas errou completamente. Uma bola fraca. Alex Alves fez a defesa, Pedrão. Tentava ali o Brian Borges, o cruzamento do Murilo Cavalcante, mas pegou, como você bem disse, mal. Bola ficou nas mãos do goleiro Alex Alves. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo. Pode apostar, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Escapa pela direita, Rodrigo Ferreira. Vem o São Bernardo, cruzou na área. Subiu, toque de cabeça, para, entrou, é gol! 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 São Bernardo. Na marca de 7 minutos passados do primeiro tempo, na descida pela direita, Rodrigo Ferreira, pé direito, levantou na entrada da pequena área, para, subiu escorando de cabeça e mandou a bola no fundo do gol. Lucas Cunha estava com ele e perdeu de cabeça. Para, faz o segundo do São Bernardo. São Bernardo 2, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Pedro Piscinato. O detalhe é que o Pará, com o seu 1,67 m, subiu entre o Lucas Cunha e o Márcio Silva e conseguiu fazer um gol de cabeça. Mais uma vez, uma falha grotesca da defesa ponte-pretana, principalmente da dupla de zaga. O jogador do tamanho do Pará não pode fazer um gol de cabeça. O São Bernardo amplia a vantagem e a Ponte Preta vai desperdiçando a chance
de conquistar mais uma vitória. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E aí, CH, a Ponte toma um gol a 7 minutos do segundo tempo. E agora, CH? Boa pergunta, Batista. Como aconteceu no primeiro tempo, tomar um gol depois de ir para o vestiário, tentar reorganizar o time para tentar empatar o jogo. Como disse o Pedrinho aí, uma falha grotesca do sistema de defesa, desde da liberdade para o cruzamento proporcionada pelo seu Kevson, não é? O Márcio Silva tentou antecipar e tomou a bola nas costas. Aí veio parar com 1,5 m e fez um gol de cabeça. Mais uma falha da Ponte. Domina Brian Borges pela esquerda, entregando no ataque, vem para a bola Rodrigo Souza, pé direito, cruzou na área, para de cabeça, tira e afasta, pega o rebote Daniel Amorim, já sai em velocidade, bola lançada pela esquerda, tentou o lançamento, é Chaporã, saiu lá atrás, Diogo Silva, lançamento muito na frente, repõe no jogo, para com Kevson, ele para, breca, espera alguém chegar, o time da Ponte é lento na saída de bola. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Gleger Zorzin, e aí o seu comentário, Gleger? Batista, uma falha incrível aí novamente, né, do sistema defensivo da Ponte. E aí o Pará, que é baixinho, foi lá e botou na cabeça. Você vê que no primeiro tempo, no comecinho do jogo, vacilo, descuido, a Ponte tá o primeiro gol. Numa jogada muito parecida, né? Jogada de linha de fundo, cruzamento, e aí desatenção total do miolo de zaga, do miolo defensivo, e o São Bernardo faz 2-0, e claro e óbvio que estava difícil, agora com certeza vai piorar, Batista. O Lucas Cunha tem 1,86 m. Não tem condições, né, de perder na cabeçada para um jogador de 1,67 m. Potker faz o lançamento na área. Alex Alves pega com tranquilidade. Ô Batista. Oi. E o Márcio Silva, que estava próximo do lance também, tem 1,92 m. Então, 1,92 m. Você acha que tem cabimento um negócio desse? Se o Márcio Silva saltasse, ele conseguia cortar o cruzamento. O Márcio Silva não precisaria nem saltar. Correto ou não? Ele Correto. Parado, ele já cortaria o cruzamento sem fazer nenhum movimento. Então, uma falha grotesca em 2 oportunidades. Tudo bem que o futebol é um jogo de erros. Se ninguém errar, não tem gol e não tem vitória, né? Mas a Ponte está realmente abusando do direito de errar. No Sicredi, você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos. Atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B em São Bernardo do Campo. São Bernardo 2, Ponte Preta 0. Brasileirão continua segundo tempo. Flamengo 1, Vasco 0 e São Paulo 1, Bahia 0. Rapaziada brava aqui com a macaca. Bola área, um horror na defesa da Ponte. E o Éder do Guanabara. E o time da Ponte parece que não treina, não é? Erra passo demais. Passe de 2 metros está errando. O que é isso? Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Saiu um cartão, Brian Borges tomou uma trauletada por baixo e tá caído em Pedrão. É isso, foi o Pedro Vitor, camisa número 11 da equipe do São Bernardo, quem acertou ali o Brian Borges. Segundo cartão no jogo, segundo cartão para jogadores do São Bernardo.
e por 2 faltas no Brian Borges. Jogador da Macaca aí sendo muito caçado dentro de campo. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Ontem transmitiu o jogo do Guarani na tela da Band e depois do jogo, né, a gente tem um encerramento. E falamos da Ponte, eu até fazia um elogio ao Rodrigo Santana, técnico da Ponte. Havia uma dúvida se colocava o jogador a mais demarcação ou então entrava com o time ofensivo, que foi o time do segundo tempo contra o Avaí e também o time que venceu a equipe do América. E eu dizia, na oportunidade, o técnico da Ponte optou por um time ofensivo. Aí no jogo de hoje não aconteceu aquilo que eu imaginava. Tirou o Luiz Felipe do time. Cobrança de falta, Murilo levantou na área, Augusto chega lá atrás, afasta a bola, voltou, Murilo dominou, pé canhoto, levantou na área, Augusto tirou de novo, sobrou com o Potker aberto lá na ponta direita, muito isolado, vai andando para trás, tipo caranguejo. Consegue dominar, faz o passe para Rodrigo Souza, vem pela meia direita, dá um tapa de perna direita, abriu na ponta para Lucas Justen, a bola volta, Potker dominou de perna canhota, rolou para Rodrigo Souza por dentro, para André Lima, foi pego, hein? Justen cruzou na área, direto nos braços de Alex Alves. E o árbitro não marcou, não marca faltinhas não, esse árbitro, hein, Pedrão? E é um árbitro que a média de cartões amarelos dele por jogo, uma média de 4 cartões por jogo. Ele que já apitou 2 jogos da Série D, um jogo da Série C e hoje fazendo sua estreia na 2ª divisão do futebol brasileiro. A Logos Materiais Elétricos é uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Alterações. Vai. 2 alterações na equipe da casa, na equipe do São Bernardo. Primeiro saiu Pedro Vitor, amarelado com a camisa número 11, para a entrada de Fabrício Daniel com a camisa número 10. E saiu também o Daniel Amorim, camisa 89, para a entrada do 9, Felipe Garcia. 2 alterações, é falta pela direita, Miraíma levantou na área, subiu Diogo Silva, pega e não solta, já tem pressa, repõe no jogo, 2-0, o time da Ponte tem que acelerar, o tempo tá passando, lançamento pela esquerda, Brian Borges gira em cima da marcação, carrega por dentro no corredor central, abre o jogo lá pela direita. 16 minutos passados, Rodrigo Souza domina, soltando para André Lima pela meia esquerda, lateralizou a jogada pela esquerda, vem Kevson, volta a bola no André Lima, recolhe, domina, recua, chama pela direita, Lucas Cunha, vem para André Lima vem por dentro, mas demora para fazer o passe, imprime lentidão no lance, bola aberta pela direita, Potker volta para buscar o serviço pela meia direita, André Lima recebeu de Potker, acionou Rodrigo Souza, ele inverte da esquerda para a direita, vem lá pelo lado direito no campo de ataque, Lucas Justen lançou para Tavares, voltou no Justen para Tavares, balança, tenta a arrancada, chega, tira, afasta de qualquer jeito a defesa do time do Bernou, tem pressa, cobra arremesso, o time da Macaca vem pro jogo, Potker dominou, soltou para Brian Borges, chega tirando lá atrás, afasta a Romisson, a bola vai para a linha lateral, é arremesso para Macaca. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 diariamente necessária, foco total em você. Vem Diego Tavares, uma
Uma pancada por trás, ele tá caído. Isso aí não é lance pra cartão, não, hein, Pedrão? Pra mim, caberia, melhor dizendo, o cartão amarelo ali pro Echaporã. Foi ele quem pegou o Diego Tavares. Falta pelo lado direito de ataque da Macaca. Murilo, de perna esquerda, é quem está na bola. Já a informação do Edu Pinheiro, cruzamento que pode ser perigoso. A Ponte adianta suas fileiras. Murilo, pé canhoto, mandou direto. Alex Alves pegou com firmeza, diz aí Edu. Maracanã, segundo gol do Flamengo, Jorginho de pênalti. Flamengo 2, Vasco 0. Em Bragança, empata o Bahia, hein? Agora São Paulo 1, Bahia do Rogério Ceni também 1. E na Série B, terceiro gol do Operário. Segundo tempo de Operário 3, Londrina 0. Dominou o time da Ponte, tá perdendo o jogo, placar de 2-0 no 1º de maio. Bola pela esquerda, Kevson solta o jogo por dentro. A Ponte perde o jogo, não consegue engatar a terceira vitória consecutiva. Vem de vitórias contra o Avaí, também o América Mineiro, mas hoje tá interrompendo essa sequência. Lucas Cunha faz o passe, lançou para Potker na ponta canhota. Ele disputou, perdeu, recupera o time do São Bernardo a posse de bola. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo. Pode apostar, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Olha o time do Bernô, bola aberta pela direita para Rodrigo Ferreira, chega bem lá atrás para tirar Márcio Silva. E o time da Ponte hoje está sem o Mansão Maromba na camisa, portanto houve um rompimento, não sei se existia um contrato ou era só verbal, apalavrado, porque não tinha nenhum valor financeiro envolvido na questão. Mas a verdade é que Mansão Maromba hoje não está na camisa da Macaca. Kevson domina, soltando o jogo para André Lima, ele prende, gira atrás, vem para Márcio Silva. Dali no campo de ataque, vem para a bola Lucas Cunha, cruzou na área, chega de cabeça lá atrás para afastar, tira Gemerson, a bola saiu, mas o Bandeira está apontando arremesso lateral para o Bernô. Alterações da Macaca. Vai. Saindo Diego Tavares, camisa número 7, para a entrada do Luiz Felipe com a camisa número 11. E o garoto Miguel está pronto para entrar ali também. Vai entrar o Miguel, camisa 17, no lugar do Rodrigo Souza, que deixa o campo com a camisa número 5. Portanto, saiu Diego Tavares com a 7, entrou o Luiz Felipe com a 11. Está saindo o Rodrigo Souza com a 5 para a entrada do Miguel, 17. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E aí, Gleger, alterações do time da Ponte que perde o jogo 2-0. Que ele tira um dos volantes ali, ele precisa jogar, a Ponte precisa jogar, tá perdendo 2-0, acho que é importante essa oxigenação no time, mais além é você tentar mudar a estrutura, mudar o planejamento tático para que você possa tentar aí minimizar esses 2-0. O São Bernardo está controlando o jogo, né? Manutenção de resultado, e a Ponte precisa se reorganizar para minimamente tentar pelo menos empatar o jogo. Placar de 2-0, o time da Ponte sai no rápido contra-ataque. Domina, faz o passe, Brian Borges para Potker da entrada na área. Rolou curtinho, a bola pela esquerda, vem para Miguel, fez o cruzamento na área, Foguinho. Entrada da pequena área, rasga firme.
tira, manda pra fora, pra linha lateral, Kevson, cobra arremesso lateral pra Murilo. Murilo domina, soltando bola curta pra Potker. Ele está na intermediária adversária, carrega, prende, gira, recua, solta o jogo pela esquerda, Márcio Silva. Na perna esquerda para fazer o passe para Murilo, que vem por dentro. Já o CH opina as alterações no time da Macaca, que perde o jogo. Dá tempo, hein? Dá tempo de empatar e até virar. Brian Borges domina, soltando o jogo pela direita. Vem Lucas Cunha para fazer o passe na lateral. Lucas Justen tabelou. A bola voltou. Brian Borges dominou, soltando. Vem para Murilo, pé canhoto. Bateu, trava em Foguinho. Dá tempo, CH, sua opinião. Alterações da Macaca em dose dupla. Luiz Felipe aberto de um lado, do lado direito. O Miguel do lado esquerdo e traz o Brian Borges por dentro. Era mais ou menos o que deveria ter feito o seu Rodrigo Santana do início da partida. Jogar com dois caras espetados, um em cada lado, era o melhor para a Ponte. Vamos ver se o jogo melhora, mas como disse o Gleger, e é verdade, o São Bernardo controla o jogo nesse momento. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Daqui a pouco tem o apito final, logo depois do jogo, com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bola lançada, vem Potker, entrou na área, o goleiro saiu de pé direito, bateu cruzado na área, toca Kevson, mandou pra fora. Que chance desperdiçou, mas o Kevson já estava impedido, ou Potker? O Potker estava impedido. É isso, o Potker estava um pouco à frente ali. E para mim o Potker tinha que tentar uma finalização direta, sem driblar o goleiro, uma cavadinha, no momento em que o São Bernardo prepara duas alterações. Estão ali prontos para entrar o Marcão e também o Johan. O Marcão, camisa 77, está entrando no lugar... Não, na verdade o Johan vai entrar primeiro no lugar... Deixa eu ver... Confirmando as alterações, saindo Foguinho, camisa número 8, autor do primeiro gol do São Bernardo, entrando o Marcão, e entrou o Johan também, camisa 42, já confirmo no lugar de quem que ele entrou, Batista. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Confirmando a alteração. Não. Depois eu confirmo. Exatamente. Bem, daqui a pouco vamos conferir a alteração. Vem Rodrigo Ferreira. Domina, soltando o jogo. O time do São Bernardo não evolui. A bola recuada no campo de defesa para Alex Alves. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Fabrício Daniel domina lá pela ponta direita, faz o cruzamento em cima do Marcão. Marcão cochilou, a Ponte retoma, vem com Luiz Felipe aberto na ponta direita, escapa da marcação que aperta, ele vem por dentro, falta nele. O árbitro parou, marcou a falta lá pela direita em cima do Brian Borges. Falta para Macaca bater Pedro Pecinato. É isso, foi o Brian Borges quem mais uma vez sofreu a falta ali pelo lado direito. E para mim também caberia um cartão. Batistão, confirmando a outra alteração na equipe do São Bernardo, saiu o Romson, camisa 17, para a entrada do Johan com a 42. Portanto, as alterações, completando a informação. Bola cruzada na área, Murilo Cavalcante cruzou, toque de Lucas Cunha, a bola voltou, sobrou com Kevson pela esquerda no desvio, queria o escanteio, mas o árbitro marcou tiro de meta. Bola na linha de fundo, saiu, hein? Seria o escanteio, mas o árbitro marcou tiro de meta para o São Bernardo. Pedro Pecinato. Não, ela não saiu inteira, né?
Não, e era justamente ali no lance do Kevson com o Johan. Johan, camisa 42, acabou de entrar no jogo. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos, e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Luiz Felipe domina, faz o levantamento na cabeça do Potker, voltou para Luiz Felipe, para Potker, para Luiz Felipe. Ele caiu a si mesmo, tocou na bola, mas não o suficiente para que a Ponte ficasse com ela. Contra-ataque. Fabrício Daniel faz o lançamento no campo de ataque, vem lá atrás para afastar o Justen, mas o Fabrício Daniel está caído. Reclame, o jogo está paralisado. No momento em que ele tentava a virada de jogo lá para o outro lado, Márcio Silva acabou dando um pega ali no pé esquerdo do Fabrício Daniel. Por isso o camisa 10 da Macaca está caído e cartão amarelo para o Márcio Silva. A informação é do Pinheiro. Olha, a Série B lá em Ponta Grossa, segundo tempo, 4º gol do Operário. Pablo, Operário 4, Londrina 0. Nossa área, de segunda a sexta, das 11h30 às 12 horas. Um programa compacto e informativo, com a apresentação de Carlos Henrique, o Bate Pesado. Por falar em Bate Pesado, e aí CH, alterações, e o time da Ponte, como está no seu comportamento, perde 2-0. No comportamento nervoso, e não deveria. Já estava errando, agora erra demais, né? Está tentando forçar os cruzamentos, não entra com bola dominada, não tem chute de fora da área. A Ponte tem até um pouco mais de posse de bola que o São Bernardo, mas o São Bernardo monta suas linhas baixas, controla a partida e do jeito que tá, pode até, espero que melhore, né? Do jeito que a coisa tá indo, Batista, dificilmente a Ponte vai fazer sequer um gol. 30 minutos, segundo tempo, tem 15 e mais os acréscimos. Domina, tenta a passagem, Fabrício Daniel, Miraíma para Fabrício Daniel, vai pro Solé, pênalti. Penalidade máxima para o São Bernardo em Fabrício Daniel. Ele dominou, arrancou, penetrou, foi para a área. O árbitro é cercado pelos jogadores da Ponte Preta, mas o pênalti está marcado, Pedro Piscinato. E aí o que gera muita revolta dos jogadores ponte-pretanos. Márcio Silva chega atrasado. No primeiro momento fiquei com a impressão ali que ele acerta o pé do Fabrício Daniel. A gente vai poder ver melhor agora no replay. Uma jogada com o Dudu Miraíma, o Fabrício Daniel iria sair, pegou. O Fabrício Daniel foi esperto, deixou o pé. Márcio Silva acabou acertando o camisa 10 da equipe do São Bernardo. Pênalti marcado para os donos da casa. E para você, Gleger, foi pênalti ou não? Ah, para mim foi pênalti. Pênalti claro. Tem o toque ali do Márcio, ele vai, chega atrasado, né? Tem o toque, o atacante tira a bola dele. E para mim, pênalti bem marcado. E para você, CH, foi pênalti ou não, hein, CH? Pênalti claro. Aliás, o Márcio está fazendo uma partida desastrosa. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Bom, Gleger, a Ponte tem aí um pegador de pênalti. Você arrisca? Vai pegar o Diogo Silva ou não? Ah, tomara que ele pegue, né, Batista? Vamos torcer para que ele possa pegar para a Ponte continuar aí, pelo menos no jogo. Mas depende de quem bater, a gente sabe que é difícil, né? Tomara que ele pegue, vou estar torcendo aqui. Bom, o Felipe, né? Pegou a bola, é ele, o Fabrício Daniel tá lá, tá querendo cobrar também, hein? E aí, quem é que vem, hein? O Fabrício Daniel conseguiu convencer ali o Felipe Amorim. É o Fabrício Daniel, camisa número 10, quem vai fazer a cobrança. É bom de argumento, hein? É bom de argumento, Fabrício Tirou Daniel. A bola do camisa 9. Sim.
E agora, se ele perder, hein? É pênalti para o São Bernardo. 32. Diogo Silva toma posição. Vai pra bola Fabrício Daniel. Diogo Silva embaixo dos paus. Faz a movimentação lateral. Olho fixo na bola. Autorizado. Fabrício Daniel. 2-0 para o São Bernardo. Partiu Fabrício Daniel com paradinha. Pé canhoto. Bateu. É gol. Gol! São Bernardo, Fabrício Daniel, cheio de firulas, correu, foi pra bola, uma paradinha, mais uma paradinha, vai de novo e bateu de perna esquerda, jogou no canto baixo direito do Diogo Silva, é o terceiro do São Bernardo 3, Ponte 0 e o detalhe do gol é seu Pedro Pecenato. E o detalhe é que essa corrida do Fabrício Daniel me lembrou muito um apresentador de TV que chuta uma lata num programa de televisão que vai ao ar todos os dias. Como você disse, cheio de firulas, Fabrício Daniel, de perna esquerda, amplia o placar no 1º de maio. São Bernardo 3, Ponte Preta 0. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Alteração. Vai! Saiu Echaporã Siebert com a camisa número 27 e entrou Pedrinho, camisa número 29, última alteração de Ricardo Catalá. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 3-0, já os comentaristas vão falar. Mas antes, Edu Pinheiro, diz aí, Edu. Olha, Bragança Paulista, segundo gol do São Paulo, Ferreirinha, 27, segundo tempo, São Paulo 2, Bahia 1. Bom, CH, 3-0, fatura liquidada, 35, hein, CH? Eu só quero fazer uma correção, que o Fabrício bate muito pior pênalti e bate muito pior na bola do que você, tá, Batista? Você é craque perto do cara. E é o seguinte... muito obrigado, velho. É o seguinte, fatura decretada. Já estava difícil com 2-0. A Ponte faz uma partida com muitas falhas, muitos vacilos. E pelo jeito, olha se não tomar o 4º gol, hein? E a Ponte está tentando, está nervosa desde que tomou o 2º gol. E dificilmente, né, esse placar será modificado, Batista. E para você, Gleger Zorzinho, fatura liquidada e 3-0 não é muito não, hein, Gleger? É muito, mas antes eu também quero deixar minha opinião aqui, que além da batida sua ser melhor, até a sua caminhada até a bola é melhor. Aquela sapatadinha que você dá, sabe aquela... muito obrigado. É, exatamente. Batista, tá liquidado, né, 3-0. O segundo tempo da Ponte muito ruim, né, muitos espaços. Primeiro tempo a Ponte até apresentou um bom futebol, mas no segundo tempo realmente, claro, teve as mexidas táticas, inclusive do São Bernardo, que dificultaram, mas a Ponte realmente não merecia um resultado que não fosse a derrota por esse segundo tempo. E aí, toma 3, fica muito difícil, faltando aí pouco mais de 10 minutos com os acréscimos. Realmente jogo liquidado, 3-0, Batista. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade. Para você e seu dinheiro, conta com o Sicredi. 37 minutos do segundo tempo, 3-0, o time da Ponte vai quebrando uma sequência vinha de 2 vitórias consecutivas. Luiz Felipe domina pela esquerda, recua, solta o jogo para Murilo, lançou na área, vai para a bola, dominou Potker, abriu pela esquerda, Kevson vem e recebe, atrasa, chamou Murilo, pé canhoto, cruzou na área,
Subiu, toque de cabeça lá dentro da área. O Miguel, mas o Bandeira apontou impedimento não, hein? Havia condição legal. Havia condição legal, que o Miguel pegou todo esquisito ali, não subiu como gostaria na dividida com o defensor da equipe do São Bernardo, mas não estava impedido não. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Placar de 3-0, a Ponte vai perdendo no 1º de maio. Venceu uma única vez em 2011. Gilson Kleina era o treinador e aquele já era um embrião do time que depois disputaria a Série B e subiu lá em 2011. Esta foi a única vez que a Ponte venceu por 1-0 aquele jogo em que a Ponte ganhou. O único jogo que a Ponte venceu o time do São Bernardo. Batista. Oi, pois não, diz aí, Edu. É o seguinte, olha, se a Ponte tomar mais um gol, ela entra no Z4. A sorte é que o Goiás ontem foi goleado pelo Fortaleza no Castelão por 4-1 e o Londrina tá perdendo 3-0 lá pro Operário de Ponta Grossa. Esses dois resultados seguram a Ponte, porque a Ponte tem 7 pontos. O Goiás, primeiro no Z4, também tem 7. 2 vitórias cada um, Ponte e Goiás. No saldo, -4, Ponte, -5, Goiás. Se toma mais um, vai ficar -5, -5. Aí no gols pró, o Goiás ultrapassa a Ponte. Marcou 7 contra 5 da Ponte. Olha, Lucas Justen tá pedindo ali um cartão, hein? O árbitro não deu nem a falta. E a Ponte vai mudar, Pedro Piscinato. 2 alterações na Macaca, saindo William Potker, camisa número 9, para a entrada do Brandão com a camisa 21, e o Jonathan Cafu está ali pronto para entrar na partida também. Vamos confirmar quem vai sair. O Potker aparentemente dando uma mancada ali. O Brandão já está em campo com a camisa 21 e o Jonathan Cafu vai entrar com a camisa camisa 19. Já vai subir a placa ali, saindo Brian Borges com a 31, entrando Jonathan Cafu, 19. As 2 últimas alterações do técnico Rodrigo Santana. São 40 minutos, tem os 5 minutos, né, para completar o tempo regulamentar e mais os acréscimos para marcar minimamente 3 gols e empatar o jogo. Isso em termos de empate, mas como o Edu Pinheiro pontuou, o número de gols tomados é importante. Então, se a Ponte conseguir fazer pelo menos 2 gols, perde o jogo, né? Mas perde de 3-2, que é muito melhor do que perder de 3-0. Disse aí o Edu, se a Ponte tomar mais um gol nesse jogo, ela entra na zona da morte. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Logos Materiais Elétricos. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41,5, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B no estádio 1º de Maio em São Bernardo do Campo. São Bernardo 3, Ponte Preta 0, Edu. Maracanã, gol do Vasco, diminui em segundo tempo, agora Flamengo 2, Vasco 1, Bragança Paulista continua. São Paulo, aliás, marcou há pouco, 2-1, gol do Ferreirinha. São Paulo 2, Bahia 1. E na Série B, segundo tempo de Operário 3, Londrina 0. Tem futebol na Bam Bam Bam. Eu só consigo entender por que o Luiz Felipe não começou jogando, se foi uma orientação do departamento médico, tal do CK. Quando o jogador está com o CK alto, o técnico é obrigado a tirá-lo do time. Essa é a única explicação, porque realmente não havia motivo para que o Luiz Felipe saísse do time da Macaca no jogo de hoje.
Tô dizendo do time que começou jogando, né? Luiz Felipe entrou no segundo tempo, não marquei aqui o tempo que ele entrou, mas demorou demais também para entrar no time. Domina o time da Ponte, vem para o campo de ataque. Faz o passe, lançamento da esquerda para a direita, André Lima. A bola volta para ele domina e solta pelo setor esquerdo. Levantamento do Murilo na área, Pará. Chega, tira, a bola vai embora, linha de fundo, escanteio para Macaca bater. Afastou o lateral esquerdo da equipe do São Bernardo, Pará, escanteio para Macaca. A chance do gol de honra, Luiz Felipe na cobrança do escanteio. 43 segundo tempo, 3-0 para o São Bernardo. Luiz Felipe vem, fez o levantamento na área. Toque de cabeça, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. Subiu um bolo de jogadores, né? Quem tocou nessa bola ali, impressão que foi o Lucas Cunha. A bola foi embora, o Márcio Silva também estava ali. Tiro de meta para o São Bernardo. Confesso que fiquei com a mesma dúvida, Batistão. Subiram 3 ali jogadores da Macaca todos juntos, mas fato é que a bola passou por cima do gol e a Ponte Preta ainda busca o gol de honra no 1º de maio. Domina Murilo, vem pela meia esquerda, carrega o time da Ponte para o ataque. Lançou na lateral do campo, Kevson, pé canhoto, cruzou na área, Pará. Chega de cabeça para tirar, afasta. Reboteada, a bola sobrou com o time do São Bernardo, que sai em contra-ataque no campo de defesa. Tá aterrado, falta e vai sair cartão. Luiz Felipe matou o contra-ataque. E a falta e o cartão, hein, Pedrão? É isso, o Johan iria sair em contra-ataque, o Luiz Felipe deu um carrinho, acertou o camisa 42 da equipe do São Bernardo. Luiz Felipe, que estava pendurado, não vai ser nem reserva, nem titular na próxima partida da Macaca, quando recebe o Sport no Majestoso no próximo sábado. Terceiro cartão, então, do Luiz Felipe, tá fora. Portal carlosbatista.com.br. Todas as notícias diárias do Guarani, da Ponte e do Guarani, no portal mais completo sobre os times de Campinas. Acesse e saiba tudo sobre a dupla campineira. 3 minutos no additional time. 3 minutos. O árbitro também é brincalhão, hein? Fabiano Monteiro dos Santos com 10 alterações. Ele dá apenas 3 minutos. De qualquer maneira, para a Ponte é bom, né? Porque termina aí o calvário da Macaca, tá perdendo por 3-0. Placar de 3-0, a Ponte está sendo derrotada, interrompe uma sequência de 2 vitórias, não chega, portanto, a 3ª vitória consecutiva. Domina lá atrás no campo de defesa, a bola recuada, vai sair jogando com Alex Alves já. Tem o apito final com o Edu Pinheiro, incomparável. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Vem pra bola o time do São Bernardo, tentou cruzamento na área, tira lá atrás, o time Ponte Pretano vem para o contra-ataque. Lançamento para Kevson, ele domina, partiu pela meia esquerda, entrada na área, serpenteou, pé esquerdo, bateu, vai embora! Pra fora pela linha de fundo. Kevson encarou a marcação, saiu dela com um drible estiloso. Bateu de canhota, bateu firme, mandou a bola cruzada, ela passou por cima do gol, foi embora tirando tinta do travessão. Tiro de meta para o São Bernardo bater. Valeu a tentativa do Kevson de perna esquerda, mas tinha os companheiros melhores posicionados. O Luiz Felipe, o Miguel e o Brandão estavam ali dentro da pequena área e esperavam esse cruzamento do Kevson, que não aconteceu. Ponte Preta vai conhecendo mais uma derrota nesta Série B. Domina o time da Ponte, campo de ataque, Kevson tentou girar, falta nele. Falta para Macaca, é pela esquerda, campo de ataque, já cobra, deu arremesso lateral, é isso? Não deu a falta?
Time da Ponte domina, vem Murilo, trabalha pela meia esquerda, ajeita a bola para fazer o passe, centralizou para Brandão, Brandão não conseguiu chegar na bola, tira para... Faz o lançamento no campo de ataque, bola comprida, vem pra bola, já dominou Felipe Amorim, não tá valendo nada. Subiu a bandeira marcando o impedimento no campo de ataque, era o Augusto. Não. O zagueiro tava se aventurando lá na frente, é isso? Na verdade foi um lance de fair play, porque ali na dividida o Murilo chegava para dividir, para fazer a marcação com o jogador do São Bernardo e acabou sentindo a posterior da coxa. E aí um lance de fair play, o jogador do São Bernardo colocou a bola para fora. Apita o árbitro, termina o jogo. Vitória do São Bernardo, 3-0. A Ponte, portanto, quebra uma sequência, perde o jogo 3-0, mas continua fora do Z4 na classificação geral da Série B. Termina o jogo, termina a nossa transmissão, mas antes tem informação, é isso, Edu? Olha, pela Série B lá em Ponta Grossa terminou, o que seria o quarto gol do Operário foi anulado o gol do Pablo. Final, Operário 3, Londrina 0, Ponte é 16ª, o Batista. E aqui termina a grande jornada esportiva Bandeirantes. Na sequência, vem aí apito final com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Valeu, gente. Muito obrigado aí pela grande audiência, viu? Abraço, tchau! Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 vai. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Edu Pinheiro. Público 846, 846, renda 18 mil reais, São Bernardo 3.0. Já começa com o CH o comentário. Ô Pedrão, tinha torcida Ponte, Pedrão? Tinha sim, um bom público da torcida Ponte Pretana. Amanhã, CBF deve divulgar o boletim financeiro do jogo e a gente vai saber o número certo. Mas para um público de 846 torcedores, tinha um grande número, grande parte desse número eram torcedores ponte-pretanos, Edu. Olha, empata o Vasco, e nos acréscimos empata o Vasco, Maracanã, Flamengo 2, Vasco também 2, finalzinho também em Bragança, São Paulo 2, Bahia 1,
Agora, o que você vai repetir amanhã, na terça, na quarta e na quinta-feira, para confirmar na sexta-feira, hein, Pedrão? A expectativa do pagamento de pelo menos uma folha salarial por parte da diretoria pontepretana para os atletas da Macaca. Próximo jogo? Próximo jogo no sábado contra o Sport às 18h30 aqui no estádio Moisés Lucarelli. Ô, Pedrão, fala uma coisa pra mim. Sim. A Ponte treina em 2 períodos, é só um período, né? Um período só, Edu. É pra economizar água, né? É, deve ser. Mas hoje não usa mais treinar de manhã à tarde, né? Isso não existe. Normalmente os treinos acontecem no período da manhã. Da manhã? Isso. Gol do Bahia. Precisa treinar, hein? Ô, informa aí, Pedrão. Gol do Bahia. Gol do Bahia. Aos 51 minutos. O jogo iria até os 52. O Bahia empata o jogo em Bragança Paulista. Tá vendo só? Flamengo perdia, Vasco empatou nos acréscimos, São Paulo vencia e o Bahia empata 2-2. Gols no final, hein? Sempre gol no final, 2-2. Tá bom, Pedrão, já você vem no craque, tá? Grande abraço, Edu. Vai que sai algum e você vem e informa aí na extraordinária, tá bom, Pedrão? Pode deixar. Bom, é o seguinte, gente, São Bernardo 3-0, olha, com 13 do primeiro tempo, Foguinho 1-0, falha de marcação. Ainda primeiro tempo, CH, a Ponte só teve uma chance, Brian Borges, um cruzamento do Kevin, aí ele pegou, mas foi por cima, tá? Segundo tempo, 4 minutos, o Diego Tavares teve uma chance de empatar dentro da área, mas do lado direito chutou por cima também. Aos 7 minutos, o Pará, o baixinho Pará ex-Guarani marca no meio do Lucas Cunha e do Márcio Silva. Lucas Cunha tem 1,86 m, Márcio Silva tem 1,92 m. E o Pará baixinho, no meio dos dois, marca de cabeça 2-0. 30 minutos, Márcio Silva faz pênalti em Fabrício Daniel. O próprio Fabrício Daniel, aos 33, cobra e marca 3-0. E nos acréscimos, o Kevinson. Ele teve uma chance dentro da área, saiu da marcação, bateu, mas por cima. Resumindo, o Alex Alves, goleiro do São Bernardo, não fez nenhuma defesa. Pegou cruzamentos, inclusive de escanteio, mas chute frontal ou chute cruzado não pegou nenhuma. O ICH, São Bernardo 3.0. A Ponte errou demais defensivamente. Cometeu erros que ela não estava cometendo. Cometeu erro no primeiro gol de cabeça de costas, o Foguinho fez 1-0. Tomou um gol de um jogador, nada contra, lateral esquerdo entrando no costado do Márcio Silva, 1,5 m contra 1,90 m. Fez 2-0. E para piorar, um lance de linha de fundo que não precisava dar o pontapé que o seu Márcio deu no atleta do São Bernardo, veio os 3-0. A Ponte foi um pouco organizada no primeiro tempo, apesar de ter tomado um gol de maneira infantil. E no segundo tempo o time, você volta, toma um gol de cabeça de um lateral esquerdo, na falha da zaga, se arruma lá no vestiário, conversa com os jogadores, reposiciona o time. Aí com 7 minutos você toma um gol de cabeça fazendo 2-0 jogando fora de casa. Aí não tem tatu que aguente. É muito difícil você reverter a situação. Principalmente porque tecnicamente o São Bernardo é mais time que a Ponte. A Ponte estava conseguindo a pontuação, mas, de maneira muito operária. Essa é a grande verdade. E para piorar todo esse contexto, o seu treinador veio com 4 homens no meio campo ou acrescentando o Rodrigo. E o mais grave do que ele fez, ele tirou o Brian Borges do centro do campo, ali na frente dos volantes, para alimentar o atacante, porque ele estava jogando o Potker de centroavante e o Brian Borges por dentro aqui, atrás do Potker, não é? O que ele fez com a entrada do Rodrigo Souza? Ele jogou o Brian Borges para o lado esquerdo, para ser auxiliar do Kevinson. Errou grotescamente. Ele errou por essa opção, e não que o Rodrigo tenha comprometido, não é isso não. A melhor maneira, você pode encher o time de zagueiro, encher de volante, o que faz um time ser também equilibrado defensivamente, sem a bola, é você não entregar a bola para o adversário, você tem que ficar com a bola. É a melhor maneira que você tem de poder efetivamente evitar ser contra-atacado,
ter problema defensivo. Então, desculpa, eu não consigo entender, a não ser que tenha alguma explicação, como disse o Batista ao longo da transmissão, que o jogador estava estourando, estava com problema, mas ele não podia ter tirado o Luiz Felipe. Pior do que isso, né? Ele estava com a cabeça quente no segundo tempo, no final do jogo tomou o terceiro amarelo e não joga contra o Sport. Um jogador tão importante como e o artilheiro do time. Ele está fora pelo terceiro cartão amarelo. Enfim, 3-0, indiscutível pro São Bernardo. A Ponte não foi nem sombra do futebol, do time, da organização que demonstrou nas duas últimas partidas. Infelizmente, contra o América foi bem, contra o Avaí foi bem, mas infelizmente a Ponte, né, teve até uma notícia interessante aí ao longo da semana, né, os jogadores receberam um pouquinho de dinheiro aí, isso não resolve, tem que resolver o problema na totalidade, mas dentro do campo, quando se esperava um time mais aguerrido, principalmente mais concentrado, o treinador fez uma opção que, para mim, e eu falei isso antes do jogo começar, que eu não faria, acrescentar um meio e tirar principalmente o Luiz Felipe, porque eu tinha certeza que ia acontecer isso. Tirar o Luiz Felipe, ele vai arrastar o Brian Borges para o lado esquerdo, sem a bola ele vira auxiliar do lateral esquerdo da Ponte. O único jogador que pensa o jogo no time da Ponte, ele colocou para jogar na beirada. Errou grotescamente e também por isso, e principalmente pelos erros individuais, a Ponte perdeu o jogo, Edu. Olha, é o seguinte, a Maracanã acabou, hein? O Vasco empatou aos 51 com Hugo Moura. Flamengo 2, Vasco também 2. Quem gostou desse empate aí foi o Palmeiras. A diferença entre Flamengo e Palmeiras continua a mesma. Palmeiras que empatou ontem 1-1 com o Santos. E lá em Bragança, o Bahia empatou também aos 51 com o Eric. São Paulo 2, Bahia também 2. Vamos lá, Greger, público 846, 18 mil de renda, tinha torcida Ponte também, São Bernardo 3.0. Edu, eu falava sobre o primeiro tempo no intervalo, né, na volta, que a Ponte não tinha feito um bom primeiro tempo, na minha opinião. Jogou em alguns momentos, né, claro, toma um gol no vacilo, eu acho que a Ponte tomou 2 gols da mesma forma, que acabou atrapalhando. O primeiro gol era uma jogada de linha de fundo, um cruzamento, todo mundo olhando, Foguinho de Costa meteu para trás e a bola pega na trave e entra, 1-0. Segundo tempo a mesma coisa, né? Lance, jogada de linha de fundo, zagueirado olhando a bola, cruzamento, e aí o menino fez o gol de cabeça também, 2-0. Para mim ali já liquida o jogo, o São Bernardo. E aí, Edu, foi logo no começo do segundo tempo, aí realmente o emocional da Ponte foi lá para baixo, né? No primeiro tempo não. Ela toma o gol, dá uma desestabilizada, se reencontra na partida, tá sempre organizada, sempre com as linhas próximas. Defensivamente falando, a Ponte estava bem posicionada no primeiro tempo, mas não dá para saber o que aconteceu no vestiário, né? Porque ela volta para o segundo tempo totalmente desconectada do jogo. Alguns jogadores errando muito, a linha de defesa da Ponte muito elogiada, por mim também, elogiei muito durante essa semana, né? Muito mal, desconectado com o jogo, né? Os volantes que jogaram também não foram bem. Tanto o Rodrigo quanto o Murilo e o André Lima não jogaram bem. Os laterais, primeiro tempo o Thales, depois o Justin, razoáveis, né? Pouca efetividade à frente, momentos de desestabilidade na hora da recomposição, né? Os dois lados, eu tô dizendo, né? O Kevson também. Você vê que o Kevson começou a jogar agora no finalzinho, né? Participando um pouco mais, saindo, chegando, voltando um pouco mais rápido. Então é isso que faltou. Eu acho que foi uma desconexão. A Ponte que vinha de 2 bons resultados, apresentando um bom futebol. E eu vou dizer o seguinte, hein? Num contexto geral de todos os jogos, que praticamente eu trabalhei em todos os jogos da Ponte, aqui na rádio, eu acho que esse foi o pior. Não é pelo resultado não, tá? Não é pelo resultado. A Ponte, mesmo jogos, na minha opinião, mais difíceis, ela conseguiu encarar de igual para igual, ter uma organização, né? E não se perder dentro do jogo. Hoje realmente faltou isso. A Ponte se perde no aspecto emocional, desestabilidade, tática, e aí não vai ter jeito. Você pega um time bom, como é o time do São Bernardo, fora de casa, São Bernardo jogando em casa, na verdade, né? E lá em cima na tabela, precisando vencer, se você não tiver empenhado e se você não tiver concentrado o jogo todo, você vai ter problema. E foi o que aconteceu com a Ponte. Então vou repetir, viu, Edu? Pra mim, o pior jogo da Macaca na Série B.
é o seguinte, a Ponte termina fora do Z4, 16ª com 7 pontos, graças ao Goiás, que perdeu ontem de 4-1 para o Fortaleza no Castelão. Goiás também tem 7 pontos, também tem 2 vitórias, saldo menos 5, a Ponte menos 4, por isso que a Ponte fica na frente. Londrina é o 18º, também Z4, 5 pontos, graças à derrota do Londrina. Londrina perdeu de 3-0 para o Operário em Ponta Grossa. O CRB tem 2, o América tem 2, vão jogar, mas ambos podem chegar a 5, a Ponte tem 7. E a Ponte só ganha uma posição, eu disse ganha uma posição, se o Atlético Goianiense, que também tem 7 pontos, jogar, só que o Atlético tem que perder diferença de 4 gols para o Juventude. Só que o jogo é em Goiás. Improvável. Se acontecer isso, a Ponte ainda ganha uma posição. Mas é 16ª com 7 pontos. A Ponte pega o Sport agora. Pega o Sport dia sábado que vem, 18h30, Majestoso. E depois a Ponte vai encontrar quem? Quem que a Ponte vai encontrar? O Londrina. Em casa também. Para reviver aquela final, né, recente aí da Série C, Ponte Londrina. E olha só, Pedrão. Ponte Londrina, campeão e vice. Ponte 16ª, Londrina 18ª. Vamos ao craque do jogo. O craque do jogo. Eu começo com o amigo Batista. Narrou mais uma aqui. Tá trabalhando demais, Batistão. De segunda a sexta ele faz a TV da meio-dia 1 e o Sport em Debate das 17 às 19h30. Né? E chega sábado, transmitiu o jogo do Guarani pela TV ontem e hoje o jogo da Ponte. Oi, Batistão, vote para ir descansar finalmente, Batistão. Oi, Edu, um abraço para você, um abraço pro amigo ouvinte do Apito Final. O meu nome é Trabalho, viu, Edu? Pois é, tô reparando. Então, no dia do trabalho, eu trabalhei, Dia porque o meu nome é Trabalho. Isso sem falar em casa, né? Que você fica anotando as coisas. Precisa lembrar, que trabalho o Edu tem lá no Concentração, os detalhes. 5 horas, Edu, estudando o jogo. A TV dá um trabalho. E produzindo na lata. Quem é que produz? Você nunca falou pra mim quem é que produz o na lata, aquele chute que você dá no almoço. Esse é um grande mistério, viu, Edu? É pra deixar no mistério. Porque não é possível você fazer tudo sozinho. Pelo amor de Deus, a cabeça tá boa. Eu escuto você à tarde, tá no jogo. Lembra de tudo, detalhes e tal, porque ele corre também o dia inteiro com propaganda e tal. Você tá tomando remédio pra memória, Batistão. Você tá tomando vitamina, viu? Tem que cobrar o escanteio e ir na área pra meter de cabeça, mas não tem o direito a perder o gol. Mas a turma vê você na TV, escuta aqui na rádio, pensa que você é suave. É assim, ó. O pessoal que apresenta, né, tem um jornal que vem logo depois do programa. Programa da TV do meio-dia 1. O Acontece. E aí tem o Acontece logo depois. Então aí a gente faz aquela passagem através do telão. E aí, um abraço, vem aí o Acontece e tal, aquela chamada tradicional. Aí quem está na apresentação fala: Ô, Batista, muito obrigado, bom descanso. Se aquela lata falasse. Sensacional. Se aquela lata falasse, Batistão. Ai. Bom descanso, dá a impressão de que é só aquilo, né? 1h, aí beleza. Vou pra casa, bom descanso. Pessoal talvez deseja isso. E quem sabe um dia isso aconteça. Edu, ninguém da Ponte merece o meu voto hoje. O time foi o circo dos horrores elevado à 10ª potência, viu, Edu? Nossa senhora. É melhor deixar pra lá. Então, ó, bom descanso, viu, Batista? Agora sim, né? Agora dá certo isso aí. Vai com Deus, comandante. Saúde! Valeu, Edu. Um prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Valeu, obrigado, Edu. Tchau. Obrigado pelo carinho de sempre. Tchau, tchau. Ô, Pedrão, dá pra votar também? Apesar que o quadro é do jogo, né? De repente... É isso. Ô, Edu, até por isso meu voto vai para o Pará. Lateral esquerdo do São Bernardo marcou o segundo gol de cabeça com todo o seu 1,67 m de altura e a todo momento estava ali apoiando ofensivamente,
Pra mim, o Pará foi o craque do jogo, Edu. Agora o público, 846. Esse estádio só encheu quando o Lula fazia discurso, viu, cara? Lula, começo de carreira, quando discursava, enchia esse estádio. Pra futebol, lá é uma lástima. Vai, bom descanso, Pedrão. Grande abraço, Edu, e até a próxima. Tá de parabéns pelo seu trabalho, viu? Tá muito bom, espetacular, Pedrão. Obrigado, amigo. Ô, CH, algum palpite? É o quadro que temos, é como você fala, é o que temos ou não temos o craque, hein, CH? Não temos. Não temos o craque, pelo menos pelo lado da Ponte. E eu achei que eu não estaria vivo para falar o que eu vou falar agora. O craque do jogo foi Pará, jogador do São Bernardo. Nossa senhora. Meu Deus. Eu vou morrer, não vou ver tudo. Ô, Gregor, tem algum palpite, Gregor? Que horror! Eu tenho, sabe de quem que eu vou votar ou não? No Foguinho, autor do primeiro gol. Marcou uma barbaridade. O que correu tarde do Foguinho também, viu? Pra mim, o Foguinho, craque do jogo. Foguinho é fogo. Tá aí, então, com 2 votos, o Pará eleito o craque do jogo de São Bernardo 3.0. Olha, que situação, viu? Você quer ver só uma coisa? Eu vou dar só uma passadinha aqui de leve no WhatsApp. Eu tenho que ler antes, porque, de repente... somos obrigados a ouvir só Campinas. Entendi. Ele faz uma referência à Ponte, que é falida, e o Guarani não sei o que tem. Tá, um abraço para esse ouvinte aí, não colocou o nome, né? Deixa eu ver o que mais. CH, né? CH tem que dar um pontapé no Márcio. O CH já falou dele, né? Assim que o pênalti foi marcado, o CH já sinalizou pro zagueiro da Ponte, né? Boa tarde, Edu. Sou Batata. Ei, Batatinha, esses caras não têm que receber nada, tudo vagabundo. Opa, mas tá péssimos profissionais. Ou vocês acham que todos os clubes dão suporte para esses vagabundos? Técnico medíocre, retranqueiro. Ô, Batatinha, mas tem que pagar outra coisa, né? Boa tarde, Aguinaldo de Itapoá, Santa Catarina. Muito obrigado, hein? Continuamos freguês do São Bernardo, é pra acabar, é verdade, a Ponte lá só ganhou 2011 do São Bernardo. Edu, a Ponte tem que livrar urgentemente desse técnico, diz aqui a Rita Maluca e o Paulo de Jacumã, na Paraíba. Muito obrigado. O Edu, sem choradeira, o time dos caras é pior sim, Lebrão. Falou, Lebrão, um abraço, viu? Vamos dar uma faturada? Eu volto aqui, eu venho com a ficha técnica e vamos aqui pra defesa do jogo e também o gabarito 18 e 13. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, primeiro de Bahia, em São Bernardo do Campo, a Ponte entrou com o Diego Silva no gol, Thales, Márcio Silva, Lucas Cunha e Kevinson, André Lima, Murilo Cavalcante, Rodrigo Souza e Brian Borges, Diego Tavares e Potker. Primeira alteração, no intervalo saiu Thales, entrou Lucas Justen. Depois, no segundo tempo, pela ordem, aos 21 minutos, saiu Diego Tavares, entrou Luiz Felipe e saiu Rodrigo Souza, entrou o menino Miguel, atacante. E depois, a 39, saiu Brian Borges, entrou Jonathan Cafu. E a 39 também saiu Potker, entrou Brandão, a equipe do técnico Rodrigo Santana. O São Bernardo com Alex Alves no gol, Rodrigo Ferreira, Gemerson, Augusto e Pará, ex-Guarani. Foguinho, depois Marcão Silva, Romisson, ex-Guarani, depois Johan e Dudu Miraíma. Pedro Vitor, depois Fabrício Daniel, Daniel Amorim, depois Felipe Garcia e Echaporã, ex-Ponte, depois Pedrinho, técnico Ricardo Catalá, ex-técnico do Guarani. Apitou Fabiano Monteiro dos Santos, de São Paulo, para o São Bernardo, amarelado Foguinho e Pedro Vitor. E na Ponte, Márcio Silva, zagueiro, e o Luiz Felipe. Assim que entrou, já foi amarelado. Olha, os gols. Foguinho a 13 do primeiro tempo. O Pará de cabeça a 7 do segundo tempo. O primeiro gol também foi de cabeça. E a 33 segundo tempo, Fabrício Daniel cobrando pênalti, 3-0. Público, 846 e a renda, 18.170. Ficha técnica no apito final de São Bernardo 3.0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, pelo WhatsApp aqui, doutor Fernando, grande médico, ele mandando aqui, técnico muito mal, jogou na retranca, escalou pessimamente, não podia ter tirado o Luiz Felipe, né? Um abraço, doutor Fernando. Grande Ponte Pretano, grande ouvinte da Bandeirantes. Ortopedista, né, doutor Fernando, lembrei. Vamos lá, olha, o Greger e CH, eu só tenho uma, né? Você vê, o goleiro Alexandre Somerano não pegou nenhuma. O Diogo Silva pegou essa que eu vou mostrar, as outras que foram entraram. Nada de defesa. E só para cumprir o quadro, 43 do primeiro tempo, a defesa do jogo. Ganhou na sequência, vem de trás, Pedro, perna direita, pancada. Espalma Diogo Silva. Pedro Ferreira mandou uma paulada de perna direita, uma bola forte. Ela veio rodando, cheia de guizos. E o Diogo Silva faz a defesa. Escanteio para o São Bernardo bater. Aqui é o seguinte, boa noite, Edu, o time da Ponte jogou mal porque o técnico mudou o esquema que estava vindo dando certo, jogou bem os 2 últimos jogos, mudou o esquema, o time perdeu, coincidência, quando estava sem o patrocinador, Mansão Maromba, a Ponte tirou, né, uma Mansão Maromba, era uma permuta, né? Estava na camisa, tá bom, muito obrigado aqui ao ouvinte e aqui técnico, trocar técnico, né? Vão passar o pano novamente pro presidente? Queria saber se alguém aí trabalha sem salário. O ouvinte aqui não colocou o nome. Tá bom, vamos para o nosso gabarito então? Gabarito do jogo. Oi, Greger, São Bernardo 3-0 na Ponte, nota do jogo. 4,5, Edu. Para você, CH. 4, diminuiu. Péssimo jogo. Vamos lá. Goleiro Diogo Silva. Acabei de falar os detalhes, ou pouco detalhe. Se teve culpa em algum gol dos 3 aí, o Greger? Não, sem culpa nos gols, nota 5, Edu. Aliás, nota 5. Olha, o Thales, lateral direito, jogou só o primeiro tempo. Depois entrou o Lucas Justen. A gente não tem aqui a informação porque foi trocado, né? A gente comentava no intervalo, tempo do Thales. Vamos lá. CH. Thales. Thales e depois o Lucas Justen pelo segundo tempo.
Bom, o Jus tem 100 nota. E o Thales, nota 4. Dupla de zaga. Vocês dois participando. Começo com o Gleger, Márcio Silva e Lucas Cunha. Vamos lá. Primeiro detalhe. É que no gol do Pará, os dois estavam, né? Lucas Cunha e Márcio Silva. Lucas Cunha, 1,86 m, Márcio Silva, 1,92 m e o Pará, 1,5 m, de cabeça fez o gol. E no pênalti, depois de 30 minutos, foi feito pelo Márcio Silva. Foi pênalti claríssimo em Fabrício Daniel, tem nada que reclamar, se perdeu o tempo da bola. Oi, Gleger, vamos lá, a dupla de zagueiro. Ah, não gostei, Edu, vou dar nota 3,5 para os dois. CH? Pro Lucas Cunha eu vou dar 4 e pro Márcio Silva vou dar nota 3, Edu. Olha, o Kevinson, ele que cruzou para o Brian Borges, quase empatou no primeiro tempo. Única chance da Ponte no primeiro tempo. Cruzamento de Kevinson. Nos acréscimos, você se lembra, Gleger, que o Kevinson, ele entrou na área, saiu da marcação, chutou por cima. Mas teve um lance também na saída de bola que o Kevinson acabou perdendo e quase fez o gol. Acho que foi no primeiro tempo esse lance, né? Foi no primeiro tempo esse lance do Kevinson. Ele foi sair jogando, perdeu a bola e aí quase que no cruzamento acabou fazendo. Vamos lá, Kevinson. Entre essas e outras, Edu, vou dar uma nota 4,5 para ele. Você, CH, Kevinson. Kevinson. 4. Isso foi a 38 do primeiro tempo, que ele foi sair jogando, perdeu a bola, escorregou. E aí teve um cruzamento, teve um toquito de cabeça e o goleiro da Ponte estava bem posicionado, pegou sem problema. E teve um cruzamento, o cruzamento do gol do Pará de cabeça, 7 do segundo tempo, ele deu liberdade para quem cruzou a bola, que eu não me lembro quem era. Então, 4 para ele. 4 para ele. O cruzamento foi do Pedro Vitor, isso. Mais essa daí. Olha, André Lima e Murilo Cavalcante, a dupla de volantes. Gleger, segundo Pedro Piscinato, assim que o Batista terminou de narrar, ele dizendo aí que era o André Lima que estava na marcação do Foguinho, né? Bom, e aí? André Lima e Murilo Cavalcante. Foi ele o homem da bola parada, cobrou os escanteios. Só que teve um escanteio que ele cobrou a 31 do primeiro tempo, ele acabou recuando, uma bola rasteira, ele deu para o adversário. Ele imaginou o cara da Ponte ali, mas estava muito grudado, foi um escanteio pessimamente mal cobrado e teve um que ele tentou, o gol olímpico foi na mão do goleiro. Vamos lá, André Lima e Murilo Cavalcante. André Lima, 4, Murilo Cavalcante, 4. CH. Eu não gostei, eu gostei menos do Murilo. 3,5 para Murilo e 4 para o André Lima. Olha, para não ficar muita coisa, Rodrigo Souza também volante, a Ponte entrou com 3 volantes. Eu separei aqui o Rodrigo Souza, que saiu a 21 do segundo tempo. Rodrigo Souza, Gleger. 4. Rodrigo Souza, CH. 4. Brian Borges, número 31. Aqui, na teoria, começava... Quem que armou hoje? Não sei, deve ser o Brian Borges, porque mais uma vez a Ponte não contou com o Elvis. Elvis nem viajou. O Brian Borges teve uma chance, a única, 28 do primeiro tempo, cruzamento do Kevinson, chutou por cima. E tem um detalhe também a respeito do Brian Borges. Ele que amarelou Foguinho, ele que amarelou Pedro Vitor. Foi o mais caçado da Ponte. Foguinho fez falta em Brian Borges, amarelou. Pedro Vitor fez falta em Brian Borges, amarelado também. Brian Borges, CH. Brian Borges jogou fora de posição, né? Você imagina se ele joga por dentro desde o primeiro tempo. O treinador errou. Mas ele foi o mais lúcido da Ponte, na minha opinião. 5. Você, Gleger, Brian Borges. O único que manteve o nível técnico do time. 5. Diego Tavares, olha, ele é esforçado, número 7. Você sabe que o Diego Tavares é que estava na marcação, no cruzamento pro Foguinho, né? Veja bem, ele recuado... Não sei onde que estava o Thales, mas era o Diego Tavares ajudando a lateral. Ele estava no cruzamento, mas não conseguiu evitar o cruzamento. Aí o Foguinho de cabeça faz na falha também do André Lima. Agora, chance do Diego Tavares, não me lembro. Oi, Gleger, começa com você. Diego Tavares. Sumidaço, hein? 4,5. CH, Diego Tavares.
Não gostei, 4,5. Potker, vamos lá. E o Potker saiu a 39 do segundo tempo. O Potker. Ele tentou, inclusive, simular um pênalti a 3 minutos do segundo tempo, mas não foi feliz. O juizão não entrou na dele, também não foi amarelado, né? Teve alguma chance? Não me lembro. Gleger, Potker. Não gostei também não, Edu. 4. Muito isolado, né? O CH, Potker. Tentou, né? Mas de positivo mesmo, pouca coisa. 4,5. Olha, dos que entraram, já analisamos o Lucas Justen, porque entrou no intervalo no lugar do Thales. Dos que entraram, Miguel a 21 minutos, tudo segundo tempo. Cafu a 39, sem chance. Luiz Felipe a 21. E Brandão entrou a 39, também finalzinho, sem chance. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Eu começo com o Gleger, porque aí você vai e emenda com o técnico Rodrigo Santana, que vocês falaram que não gostaram da escalação. Não entrou com o Luiz Felipe, entrou com mais um volante. A Ponte toma gol a 13 minutos, complicou tudo. Aí no segundo tempo, com as alterações, se demorou, se não demorou, ou a substituição não foi um critério ideal. Vamos lá, Gleger. Bom, os que entraram, Edu, sem notas. Pra mim não teve nada de anormal aí. Agora o Rodrigo, é aquilo que a gente sempre fala, né? O futebol tem muito dessas. Às vezes o cara treina uma situação, leva pro jogo, né? Em cima daquilo que ele vai enfrentar e as coisas não dão certo. Às vezes também o cara mantém a mesma estrutura, mantém o mesmo time, e eu acho que foi isso que aconteceu, porque ele poderia ter jogado, com o Luiz Felipe, né, na vaga lá do Rodrigo, como ele já vinha jogando, mas eu acho que a Ponte não venceria o jogo, e não foi só pelo posicionamento, pelo erro, por isso, por aquilo, porque a gente viu o São Bernardo, por exemplo, não evoluindo ali no setor onde ele tinha mexido. O que foi a desatenção do sistema defensivo da Ponte, o mau posicionamento dos dois zagueiros numa bola de linha de fundo, né? Uma bola de linha de fundo, o zagueiro fica olhando a bola e esquece de marcar o jogador. Então, Edu, poderia ter mantido o mesmo time, mas eu acho que a postura do time pontepretano hoje, a entrega, a concentração no jogo, não estava totalmente desconectada. Primeiro tempo razoável, né? Tentou ali, não foi um primeiro tempo ruim. Agora, o segundo tempo, pelo amor de Deus, a Ponte ficou dentro do vestiário. Então, eu acho que por isso, claro, pelo resultado também, eu vou dar uma nota 4,5 pro Rodrigo Santana, Edu. Olha, na Série C é o seguinte, o Amazonas está ganhando de 1-0 do Caxias. O Amazonas dispara, hein? 15 pontos ganhos. O Brusque também vai vencendo, o Brusque vai vencendo também 1-0, está com 13 pontos. O Guarani terceiro colocado com 9, tá? Ô, Gleger, um abraço então, viu? Boa semana. Valeu, Edu. Boa semana. Um abraço pra você, pro CH, todos da técnica. Obrigado aí, viu, técnica? Gil Kleber, Lucas Pessoa. Trabalho incrível. Parabéns. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Eles estão agradecendo também. Um abraço a você, Gleger. Olha, gol da Ferroviária na Série C. Ferroviária 1, Anápolis 0. Ferroviária que acabou de subir pro Paulistão, juntamente com o Juventus. Bom, CH, os outros que entraram e os Rodrigo Santana. Bom, aqueles que entraram sem nota, participaram muito pouco e não acrescentaram absolutamente nada, mesmo porque eles foram colocados em campo assim quando a fatura estava absolutamente definida. E o seu Rodrigo Santana, que tem muito crédito, que tem feito um bom trabalho com o elenco que tem, hoje ele se equivocou. Eu não estou dizendo aqui que se fizesse diferente a Ponte não perderia o jogo, mas ele tinha que fazer o arroz com feijão. Faz o simples, o que está dando certo, está funcionando. Não, acrescentou o Rodrigo, deu a tarja de capitão para ele. Não acho que o Rodrigo foi o principal responsável. Os principais responsáveis pela derrota em termos individuais de falhas foram os dois zagueiros da Ponte. Então, e outra coisa, ele poderia até colocar um outro jogador, mas trazer o Brian Borges para o lado do campo, ele tinha que jogar por dentro ali. O técnico errou grotescamente, ele que tem crédito, mas hoje também está na conta dele. Nota 4. E o Luiz Felipe, você falou, e eu esqueci de repetir aqui, levou o terceiro amarelo, né? E aí não joga contra o Sport sábado, e aí vai ter que entrar. E tem um Murilo também, que saiu com problema de parte posterior da coxa. E se eu tenho aqui um palpite, o doutor Carlos Henrique não existe,
né? Não sou médico, então provavelmente a Ponte para o próximo jogo perde 2 titulares, o Murilo e também o Luiz Felipe. Vai ter que improvisar aí, porque os volantes podem se complicar. Tá bom, CH. Então para você uma ótima semana, viu? Muito obrigado, Edu. Para você também, um grande abraço a todos. Esqueci de falar, parabéns pelo penteado, Edu. A cada semana que passa, você tem caprichado ainda mais. O Valmor Chagas, do Rádio Esportivo de Campinas. Olha. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Esse é o CH pela ponta esquerda, viu? Esse é o CH. Vou falar para você, viu? Eu preciso cortar urgentemente, isso sim, viu? Senão vou ser multado pelo DPJ. Olha, é o seguinte, eu volto já, vamos fazer aqui o Indica a Bola. Não sei se vai chegar alguma coletiva aí do Rodrigo Santana, até agora não. Não chegou nada não, né? Não chegou a coletiva. Eu vou fazer o Indica a Bola, quem sabe chega aí alguma fala do Rodrigo Santana. Olha, a situação da Ponte, pelo amor de Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui. Edu, boa noite. A Ponte está no modo Vampeta. Diretoria finge que paga e alguns jogadores fingem que jogam. Série C cada vez mais perto. Abraço, Júnior Fernandes de Souzas. Deus do céu. Ô, Zé, aí do céu, vê se você ajuda a Ponte, hein, Zé? Grande Zé Arnaldo, viu? Júnior Fernandes, Distrito de Souza. Muito obrigado, viu, Júnior? Deixa eu ver mais um, preciso ver de leve. Eu preciso... Boa noite. Enquanto essa diretoria Chupim da Ponte está no comando sem pagar ninguém, jogadores, nenhum jogador... Sem pagar ninguém jogadores, é o que está escrito aqui. Ou seja, não deu para entender. Sem preparo físico, porque sempre de greve, sem treinar, vai esperar o quê? Sem treinar. Não, coloca o nome, viu, gente? Por favor, esse aqui é o Janildo. Aqui tive que ir aí na tela, subir a tela para saber, Janildo. Mas coloca o nome e o bairro, por favor, viu? Já chegou? Então vamos dar uma ouvida aqui, deixa eu ver o que mais aqui. Ok, o pessoal tá mandando áudio, eu não consigo, gente, áudio pra mim, eu não tenho condições de áudio, eu preciso que vocês escrevam, por favor. Vamos lá, as palavras do Rodrigo Santana aqui na Bandeirantes depois de São Bernardo 3.0. Rodrigo, boa noite. É difícil vir fazer uma análise depois do 3-0 aqui em São Bernardo, mas eu já queria abordar um assunto com você, passes errados, principalmente no primeiro tempo, né? Acho que hoje a Ponte passou daquela linha que permite de passes errados, é algo que preocupa para a sequência e tem que corrigir. Boa noite. Boa noite. A gente já vinha se queixando, né, desses erros técnicos, principalmente no último terço do campo, né? Hoje ficou mais visível ainda, acho que com o gramado molhado, com chuva, acho que dificultou aí a pressão do adversário. A gente sabe que, o São Bernardo, no meu ponto de vista, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, é um dos favoritos, né, a brigar por esse acesso. Uma grande equipe, está muito bem treinada, foi superior a gente, mas também não justifica tanto o passe errado, né? Acho que a gente errou demais, extrapolou até. Acabamos tomando um gol muito cedo. E o São Bernardo foi inteligente, né, em saber marcar, baixar um pouco mais a linha. E a gente insistindo e acabou errando muito mais, né? Então fez com que a gente se precipitasse muito no último toque, fugisse um pouco das nossas características e da nossa estratégia e acabou não conseguindo ter um bom resultado aqui. Rodrigo, boa noite, prazer falar contigo novamente. 2 gols de jogadas de bolas aéreas, né, os 2 primeiros. Isso, na sua visão, passou um pouco pela questão de posicionamento, ou desatenção, ou mais eficiência do adversário mesmo? Como é que você avaliou esses 2 lances, principalmente, que originaram os 2 primeiros gols do São Bernardo? É uma dificuldade que a gente tem ali em atacar a bola, né? A gente está esperando muito a bola baixar, ao invés de atacar ela num pico mais alto, e facilita para o atacante mais rápido, né? Ele raspar essa bola, ele tomar a frente do zagueiro. É uma coisa que a gente vem cobrando, né, que isso é uma característica do jogador, né? Geralmente tem jogadores que atacam ela, que agridem a bola mais alta. Isso é uma coisa que eu venho trabalhando dentro da semana para fazer com que os zagueiros tomem essa iniciativa. Tomamos um gol cedo, acho que a gente criou volume de jogo, mas pecamos muito, inclusive em cruzamento. Quantos cruzamentos fizemos na mão do goleiro adversário? Acho que o segundo tempo a gente voltou melhor, encaixou, subiu a pressão, tivemos uma chance muito clara com o Tavares ali que poderia ser o empate, né? Infelizmente desperdiçando, e no ataque seguinte foi um cruzamento por um dos jogadores mais baixos do adversário, né? Que é o Pará, foi muito feliz, antecipou o nosso zagueiro e acabou fazendo o gol numa situação que a gente vem pedindo tanto. Nosso cruzamento ele tem que cair na frente do gol, e muitas das vezes a gente desperdiçando na mão do goleiro.
mas faz parte aí do aprendizado. Foi um jogo duro aí, onde a gente vai ter que sofrer bastante com essa derrota aí, porque dói. Méritos do adversário, fizeram por onde, mas trabalhar dentro da semana, para dentro de casa a gente não cometer esses erros que a gente cometeu aqui. A gente falou já da parte técnica, né? Agora da parte mental, né? A Ponte vem de 2 vitórias, construindo aí uma reação dentro da Série B, e agora vem uma derrota. Como é que fica o trabalho do Rodrigo para recuperar essa moçada, para que esse resultado não interfira, já pensando no próximo jogo, que é mais uma parada difícil contra o Sport no Moisés Lucarelli? Tentar já colocar a rapaziada no próximo jogo, fazer um jogo treino já para o G2, para o G3, né? Estarem preparados. Hoje a gente perdeu o Murilo, o PH tomou o 3º cartão amarelo, a gente tem alguns jogadores pendurados, né? Acho que a tabela foi favorável, né? Conseguimos permanecer terminando a rodada fora da zona e ser forte para buscar esses pontos dentro de casa. Acho que diante do nosso torcedor tem que usar nossa força, continuar acreditando, entender que a gente não pode errar o quanto a gente errou hoje, principalmente quando pega uma equipe muito bem preparada quanto essa, e procurar ter um pouco mais de ambição para terminar a jogada. A gente está tendo muita disposição, muita energia para roubar a bola, só que está faltando essa energia para terminar a jogada. Quem vai fechar o segundo pau, quem vai caprichar nos cruzamentos, quem vai finalizar em gol. Acho que a gente está um pouco displicente. Então, quando a gente chegava ali no último terço do campo, parecia que a gente desligava, e a gente treinou 2 dias isso, né? O último terço do campo. Trabalhar, bater nessa tecla, passar confiança para os jogadores e procurar voltar a vencer dentro de casa. Até o próximo jogo, Rodrigo, uma semana cheia de trabalho. Você acha que para a próxima partida já vai ser possível, de repente, ter à disposição o Elvis e o David Braz, que estão em processo de transição para retornar? Sim, são 2 peças bastante importantes, ainda estão na transição, né? Estão trabalhando na parte física. Vamos ver como eles vão voltar essa semana com o trabalho com bola, né? Geralmente vão sentir um pouquinho, mas são jogadores que fazem bastante falta quando estão fora, né? Cada jogo pede uma peça diferente. O Braz é um cara que ataca muito bem essa bola na área defensiva, é um cara que fala muito, né? A gente viu ali o nosso setor defensivo muito quieto. Acho que a gente precisa de um pouco mais de comunicação vindo lá de trás, um cara mais experiente para passar confiança. A gente tem muito jogador jovem aqui, que ainda não assumiram o protagonismo de um time com camisa como a Ponte, então estão tendo essa primeira experiência agora. Então tudo isso faz parte da leitura que a gente está tendo de vestiário e de elenco, né? Então essas peças experientes, né? O próprio Elvis, que é um cara, um dos ídolos da história do clube, é um cara que vai estar aí para somar. A gente espera que eles voltem bem, mas se estiverem bem, possivelmente a gente possa utilizá-los. Obrigado. O que preocupa aqui é o seguinte, quantos pontos precisa para escapar? O número mágico é entre 42 e 44. O Botafogo de Ribeirão, o ano passado, escapou da Série C, terminou em 16º com 42. 42, em 38 rodadas, 42. Já foram 7 rodadas. Então faltam 12 jogos no primeiro turno, mas 19 segundo. Faltam 31 rodadas. É chão, hein? É chão. A Ponte tem 7 pontos para fazer 42, 44. Vamos colocar aqui 42. Tira 7. Olha, vai dar 5, né? 5, 35 pontos. 35 pontos. Vai precisar. Você pega 35. Quantas vitórias, hein? Pegar aqui 35, você divide por 3, para saber quantas vitórias. 11 vitórias,6, né? Sempre tem empate. 11 vitórias. 11 vitórias em 35 jogos. Você pega 11, divide por 35. Pera aí, 11 dividido por 35. Quer dizer, a Ponte tem que ter um aproveitamento de 32%. Em se tratando de Ponte, separando 31%, tem que ganhar 30% dos jogos. Parece uma coisa fácil, né? Mas é complicado, hein? 11 vitórias, muito complicado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp. Boa noite, Edu. Aqui é o Valmir Ponte Pretano do Parque Gabriel, Hortolândia. Hortolândia, grande reduto da audiência da Bandeirantes. Não dá para se iludir com 2 vitórias seguidas da Ponte. Infelizmente, é tentar escapar do rebaixamento de novo. Esse sofrimento. De novo, esse sofrimento. Deixa eu ver aqui. Muito obrigado, viu? É o Valmir de Cássio. Muito agradecido. Deixa eu ver aqui. Murilo fora é reforço.
A Coritiba é coisa de maluco. O técnico viu tudo isso e não fez nada que prestasse. Muito fraca. Valeu, Edu. Até sábado que vem. Muito obrigado, casal aí. A Rita Maluca e o Paulo de Jacumã, Conde, na Paraíba. Grande, mas grande. Esse casal tá sempre com a gente. Grande ouvinte. Um abraço para vocês. Muito obrigado pelo carinho, viu? Edu, boa noite. Se não pagaram, vamos cair. Dê um abraço ao CH, por favor, que acompanha todas as manhãs no nossa área. E outro a você. Muito obrigado. Marcel Grota. Ô, Marcel Grota. Filho do Alfredo Grota, que trabalhou na Bendix. Eu trabalhei com seu pai, cara. Trabalhei com seu pai, que satisfação. Você, uma vez recentemente eu li uma mensagem sua. Isso foi década de 80. Eu trabalhei lá, deixa eu ver, acho que eu entrei lá. Quando eu entrei, foi 1980. E saí em 89, quase 10 anos de Bendix. Depois teve um corte danado, né? A gente foi mandado embora. Eu fui num pacotão danado, né? Mas bons tempos, viu? Finíssimo, Alfredo Grota. Que prazer, viu, o Marcel? O seu papai é realmente uma pessoa extraordinária, viu? Foi um prazer ter trabalhado com ele. Deixa eu ver o que mais aqui. Edu, técnico fraco, sem ambição, quem busca empatar perde. É o Thiago Lucas, do Bosque. Ô, Thiago, muito obrigado, viu? Bosque, lugar sensacional. Edu, Potker deixou o campo sentindo a pulseira da coxa. Abraço. Foi o Potker também? Mais um pra preocupar, hein? Mais um pra preocupar. É isso aí, gente. Muito obrigado, viu? Deixa eu dar uma faturada. Eu volto no Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo.
KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Bom, é o seguinte, Brasileirão, tivemos ontem Botafogo 1, Remo de virada 2 lá no Engenhão, Allianz Parque, Palmeiras 1, Santos também 1, 41 mil de público, o maior público do sábado. No Barradão, Vitória 4, Curitiba 1, com 17.800 de público. Arena da Baixada, Atlético 0, Grêmio também 0, 25.500 de público. No Mineirão, Cruzeiro 1, Atlético 3, público não divulgado. 3-1 aí, deu galo no Clássico de Minas. Olha, hoje no Maracanã, Flamengo e Vasco. O Pedro faz 1-0 pro Flamengo. O Jorginho, no segundo tempo de pênalti, 2-0 pro Flamengo. 38 segundo tempo. Robert Renan, gol do Vasco. E aos 51, Hugo Moura empatou pro Vasco. 2-2, quer dizer, de 38 a 51, teve 10 em 13 minutos o Vasco empatou no Maracanã. Só que tem um detalhe. Eu queria que o amigo ouvinte da Bandeirantes não precisa responder. Será, nos últimos 5 anos, quantas vezes o Vasco ganhou do Flamengo? Pode reparar. O Vasco não ganha uma do Flamengo. É impressionante. Em Bragança Paulista, foi em Bragança no Morumbis. São Paulo e Bahia, Arthur 1-0 São Paulo, 16 do primeiro tempo. O Luciano Juba, a 15 do segundo tempo, empatou pro Bahia. Aí a 27 do segundo tempo, Ferreirinha, 2-1 São Paulo. E aos 51 nos acréscimos, assim como no Maracanã também aos 51, o Bahia empatou com o Eric, 2-2. E o Bahia, quem é o treineiro? Quem? Rogério Ceni. Enfrentando a sua ex-equipe, o São Paulo, onde fez a história, o maior goleiro da história do São Paulo. Olha, 0-0 Inter e Fluminense, tá com 21 do primeiro tempo. Chapecoense e Bragantino, também primeiro tempo, 0-0, tá com 23 do primeiro tempo. E 20h30 tem Mirassol e Corinthians. Você vai acompanhar aqui na Ulisses Costa, hein? Em rede nacional aqui da Bandeirantes. Olha, em termos de classificação, o Palmeiras, que empatou ontem, gostou desse empate, claro, do Bahia, né? O empate do Vasco. O Palmeiras tem líder com 33, o Flamengo 27. Continua a diferença aí de 6 pontos. Em terceiro, o Fluminense, que vai empatando, tem 27. Em quarto, São Paulo, 24. Em quarto, o Atlético Paranaense com 23. Olha, o Red Bull Bragantino é oitavo com 16. Deixa eu ver o que mais aqui. O Corinthians é o primeiro fora do Z4, com 15 pontos. E adivinha quem é o primeiro Z4? O Santos. O Santos ontem terminou fora do Z4, mas o Internacional vai empatando no Beira-Rio com o Fluminense. Então o Inter ultrapassou o Santos. O Santos é o primeiro na zona, incrível, hein? Então se o Inter empatar ou ganhar, o Santos termina aí, termina no Z4. Deixa eu ver aqui. E também, a não ser que o Corinthians perca, hein? Se o Corinthians perder por diferença
de um gol, que é isso mesmo. Se o Corinthians perder, o Santos também ganha aí empurra o Corinthians pro Z4. Olha que loucura. Porque Santos e Corinthians têm 15 pontos. Eles empatam em número de vitórias, 3 cada um, saldo -2 do Corinthians, -3 do Santos. Se o Corinthians perder, pode ser por diferença de 1, dá -3, -3. Mas gols pró, o Santos marcou 19 contra 9 do Corinthians, e aí... Então aí é o seguinte, hein? Corinthians ou Santos? O Internacional não perder do Corinthians ou Santos no Z4, resumindo. Então os 4 últimos, Santos com 15, Remo 11... Chapecoense 11 e Mirassol 9. Chapecoense faz gol no Bragantino, Deixa eu ver, gol da Chapecoense. Primeiro tempo em Chapecó, Chapecoense 1, Bragantino 0. Mas tá longe aí do Z4 a Chapecoense. Vamos à Série B. Ontem nós tivemos Botafogo de Ribeirão Preto 1, Náutico também 1. Cuiabá 1, Criciúma também 1. Criciúma empatou aos 44 do segundo tempo com o Cauê. E no Castelão, o show do Fortaleza foi de virada. GG 1-0 Goiás. Vitor 1-1. Victor 2-1. E o argentino Miritello fez 2 gols pro Fortaleza. Fortaleza 4-1. Fortaleza do Thiago Carpini. Olha, São Bernardo 3.0. Você acompanhou aqui. Operário 3, Londrina 0, Bosquilha 1-0 Operário, Ailon 2-0 e Bosquilha de novo 3-0, tá? E Atlético Goianiense e Juventude empatam em 0-0, 27 do primeiro tempo, 20h30 tem América Mineiro e CRB, 20h30 tem Avaí e Novo Horizontino. E amanhã tem Vila Nova e Atlético de Minas. Deixa eu pegar aqui a classificação, a Ponte é a primeira fora do Z4. Por quê? Porque o Goiás perdeu de goleada e o Londrina também perdeu. Resultados que ajudaram a Ponte. Então, 16ª a Ponte com 7 pontos. Depois, 17ª, primeiro Z4 Goiás, 7. Ponte e Goiás empatam em pontos. Empatam em número de vitórias, 2 para cada um. No saldo, a Ponte -4, Goiás -5. Por isso que a Ponte é 16ª, Goiás no Z4, 17º. Pois Londrina com 5, CRB com 2 e América Mineiro 2 pontos. Olha, a Ponte a gente sabe o problema financeiro que tem, mas o Goiás tem uma baita estrutura no Z4, Londrina também tinha uma boa estrutura, né? CRB, América Mineiro, olha, surpresa aqui, esse pessoal aqui embaixo. Quem comanda a Série B por enquanto é o Fortaleza com 14. Em segundo lugar, o São Bernardo com 13. Olha o São Bernardo, ganha da Ponte, vice-líder. Em terceiro, Operário com 12. Em quarto, Vila Nova com 12. Se o Vila Nova ganhar amanhã do Atlético, aí ele retoma a liderança, vai para 15. Em quinto lugar, o Criciúma com 11. Em sexto, Juventude com 11. Em sétimo, Ceará com 11. Em oitavo, Sport com 11. É isso aí, as principais colocações na Série B. Deixa eu pegar aqui a Série C. Vamos lá, Guarani, era a última vez que eu dei uma espiadinha, o Guarani era terceiro colocado. Porque o Guarani ontem, depois que ganhou do Santa Cruz, dormiu em terceiro lugar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E até bem pouco tempo também estava em terceiro, né? Quem está comandando bem era o Amazonas, hein? O Amazonas estava ganhando, deixa eu puxar aqui. Olha, o Caxias acabou de empatar nos acréscimos. Nos acréscimos empata o Caxias. Amazonas 1, Caxias também 1. Terminou Ferroviária 1, Anápolis 0. Nos acréscimos, Volta Redonda empatou. Volta Redonda 1, Brusque também 1. Deixa eu pegar aqui a Série C. Ontem, Guarani 1, Santa Cruz 0, gol do William Farias, volante de cabeça, a 46 do segundo tempo, público 5.500 no Brinco. Em Aracaju, Confiança 0, Inter de Limeira 1, gol do Romarinho. Bom, com esses resultados que eu acabei de falar agora, deixa eu ver aqui se o Amazonas continua na liderança, sofreu gol de empate, ou se é o Fortaleza. Não, perdão, o Fortaleza é Série B. Amazonas líder com 13, mesmo empatando. Em segundo, Brusque, 11 pontos. Os dois estão empatando. Em terceiro, Guarani com 9. E acabou o Brusque, hein? O Brusque empatou
O Brusque acabou empatando com Volta Redonda, 1-1. Então, repetindo, o Amazonas está terminando 1-1, está com 13. Em segundo, Brusque, 11. Em terceiro, Guarani, com 9. Em quarto, Paysandu, com 8. Em quinto, Floresta, com 8. Em sexto, Inter de Limeira, com 8. Em sétimo, Ipiranga, 7. Oitavo, Ituano, com 7. E eu paro por aqui. Você vê 13 líder, 11 em segundo, 9 Guarani, depois um vizinho do 8. A partir do Guarani, um é vizinho do 8. 9 Guarani, 8 Paysandu, 8 o Floresta, 8 a Inter de Limeira, 7 Ipiranga, 7 Ituano. Bom, mas amanhã amanhã tem 3 jogos. Ipiranga e Ituano. Se o Ituano vencer, olha que loucura, ele sai da 8ª, vai para 3º lugar. Aí o Guarani desce uma posição. Ipiranga também tá com 7. Ó, é o seguinte, hein? Ipiranga e Ituano estão com 7. Se tiver um vencedor amanhã, esse ultrapassa o Guarani. Floresta e Maranhão jogam lá em Horizonte, no Ceará. O Floresta tem 8. Se o Floresta ganhar do Maranhão, o Floresta também ultrapassa o Guarani. E Figueirense e Barra. Deixa eu ver aqui. Figueirense e Barra. Onde é que tá o Barra aqui, hein? Deixa eu ver. O Barra é 12º com 5. Se vencer, vai a 8. Iguala-se ao Guarani. Não chega no Guarani. O Figueirense tem 4. Também, nesse momento, não é problema para o Guarani. Então, o Guarani é quarto colocado nesse momento. Por que quarto? Eu tô falando que é terceiro. É que começou o Paysandu. Deixa eu ver aqui. É loucura, né? Muda toda hora isso aqui. Começou o Paysandu. Paysandu e Botafogo da Paraíba. E um detalhe, quem estreia hoje no Botafogo da Paraíba é o Marcelo Fernandes, técnico campeão da Série C pela Ponte e foi rebaixado no Paulista pela Ponte. É ele mesmo. Então, como começou o jogo 0-0, já computa um pontinho para o Paysandu. Então, nesse momento, o Guarani foi para 4º lugar porque o Paysandu está empatando. Então, veja bem, o Guarani, se o Paysandu empatar ou perder, ultrapassa o Guarani. E amanhã, 2 clubes também podem ultrapassar o Guarani. Ipiranga ou Ituano, se tiver um vencedor, e o Floresta. Então, o Guarani pode 4, 5, 6, ele pode terminar em 6º lugar, tá? Em 6º lugar. Se tudo der certo, fica em 3º, porque de repente o Paysandu pode ser que perca aí do Botafogo da Paraíba. Vamos aguardar. Olha, brasileiro da Série C. Olha, da D de dado, hein? Os paulistas na D de dado. São 96 clubes divididos em 16 grupos de 6 equipes cada. Só que de 6 equipes, 4 se classificam. É turno e retorno dentro do grupo e 4 se classificam. Vamos lá. Ontem, Água Santa 1, Portuguesa Carioca 0. No Canindé, Portuguesa 2, Madureira 1. No grupo 14, ontem, Noroeste 1, Maricá 0. Ontem, Sampaio Correia 1, 15 Piracicaba também 1. Esse Sampaio Correia do Rio de Janeiro. O 15 jogou no Rio de Janeiro. Tem o Sampaio Correia de São Luís e o Sampaio Correia do Rio de Janeiro. Foi em Saquarema, território carioca, ontem, Sampaio Correia 15, 1-1. E hoje, Nova Iguaçu 0, Velo Clube também 0. Olha, gente, só para recordar aqui, então subiram Juventus e a Ferroviária. O jogo da volta tivemos na terça-feira em Votuporanga, Votuporanguense 0, Juventus também 0. Na Javari foi 2-1 para o Juventus. E quinta-feira última, em Araraquara, Ferroviária 1, Ituano também 1. Lá em Itu, a Ferroviária ganhou por 1-0. Então, parabéns, o Juventus está de volta depois de 19 anos. O Juventus voltando aí no Paulistão. Agora, a federação vai marcar a final entre o Juventus e a Ferroviária para saber quem é o campeão, mas ainda não deu a data aqui, porque a Ferroviária disputa aí a Série C. Na Série A3, subiram Marília e Portuguesa Santista. Teve os 2 jogos da final, Marília e Portuguesa Santista. Em Marília foi 2-2, em Santos 2-0 Santista. A Santista do Sérgio Guedes subiu para a Série A2. E o Marília também, mas o campeão foi a Santista, tá bom? E na Série A4, na sexta-feira, Inter de Bebedouro 1, São Carlense também 1, só que em São Carlos a Inter de Bebedouro venceu por 3-1. Então subiu a Inter de Bebedouro. E ontem, em São Caetano, na Quedo Campanella, São Caetano 2, Penapolense também 2. Lá em Penápolis foi 2-1 para o Penapolense. Então subiu a Penapolense,
ficou São Caetano, que um dia foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores. O São Caetano é Série A4. Inter de Bebedouro e Penapolense subiram para a Série A3. E aqui você ficou em dia com a bola. Olha, e terminou Amazonas 1, Caxias também 1 na Série C, terminou Ferroviária 1, Anápolis 0, terminou Volta Redonda 1, Brusque também 1, e lá em Belém, gol do Botafogo da Paraíba do Marcelo Fernandes, hein? Botafogo 1, Paysandu 0, mas o que aconteceu? O Guarani é quarto colocado porque o Botafogo, com esse gol, o Botafogo ultrapassou o Guarani. É coisa incrível, hein? Gol do Maringá na Série C. Maringá 1, Itabaiana 0. Itabaiana do Gilson Kleina, que é a última colocada. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na classificação. Gol do Maringá. Se altera alguma coisa, sim. O Maringá marca, ultrapassa o Guarani. Guarani é quinto colocado. Muda toda hora. Loucura, hein, gente? Maringá marca gol e ultrapassa o Guarani. Guarani é quinto colocado. É brincadeira. E amanhã, mais 2 clubes podem ultrapassar o Guarani. Bom, gente, é o seguinte, hein? Macaca 16ª na Série B, se salva por causa dos resultados, por entrar no Z4. Gol da Chapecoense. Fala aqui, Chapecoense em Bragantino 0, Inter e Fluminense 0-0. Meus amigos, hoje aqui São Bernardo 3.0, hein? O Batista narrou, CH e Gregor comentaram e Pedro Piscinato nas reportagens. Obrigado à nossa técnica. Valeu, Alan. Alan Zanelato no YouTube. Elton Grimaldi. Elton, obrigado, hein, Elton? Sensacional, Elton Grimaldi, Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa também, na nossa técnica, nosso muito obrigado. Meus amigos, obrigado a você no YouTube, você em 85,7 FM Faixa Estendida, uma ótima semana a vocês, e final de semana vai ser assim, sábado, Ponte Esporte, e na segunda-feira, dia 11, 20 horas em Maringá e Guarani. Uma ótima semana e a qualquer momento eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes.